Fala pessoal, é muito bom estar aqui com vocês de novo e hoje o nosso papo do podcast da Editora Olhares vai ser sobre arte, moda, cultura e muita cor. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a professora que foi quem me ensinou a gostar de história. Vem comigo! Olá, eu sou Cris Bertolucci, eu sou estilista, tricoteira, designer, empreendedora, escritora e estou aqui a convite da Olhares para falar com vocês sobre vários assuntos, principalmente sobre história, sobre cor e sobre cultura em geral. A Olhares é uma editora com mais de 15 anos de atuação focados em temas como criatividade, tem muitos livros de arte, design, do it yourself, arquitetura e natureza. Sigam a Olhares nas redes sociais, a Editora Olhares, em todos os arrobas, TikTok, YouTube, Instagram, onde vocês procurarem vai ter. Aqui no YouTube vocês também podem acompanhar outros episódios de outros assuntos que vocês podem gostar, como fotografia, design, natureza, desenho, tem diversos assuntos. E hoje eu estou aqui com a especialista em moda, cultura e identidade, Beth Venzon. A Beth foi a minha professora de História da Moda lá em Caxias do Sul. E eu posso garantir para vocês, ela sabe mais do que ninguém como contar histórias e como estudar também o passado, o presente e o futuro. Nascida em Caxias do Sul, ela é formada em licenciatura plena em arte, com especialização em teoria e prática de moda. E foi docente na Universidade de Caxias do Sul, onde eu me formei por mais de 30 anos. É fundadora também da Moda 365, uma plataforma de cursos e informações sobre moda. Oi, Beth, tudo bom? Que bom te ter aqui. Tudo bem? Tudo, Cris. Obrigada pelo convite. Obrigada, Editora Olhares, aqui por estar nesse projeto tão especial de vocês. Ai, muito obrigada. Eu tô nervosa de estar entrevistando a minha professora, gente. É muito bom. Eu vou começar falando que, bom, eu fui tua aluna. Eu fui aquela aluna na escola, eu fui uma aluna que odiava história, não gostava, não entendia, não decorava as datas, não fazia nada, não entrava na minha cabeça. E na faculdade tu me ensinou muito, tu contava a história realmente da moda e fez com que eu me apaixonasse realmente, não só pela história da moda, como história da arte, que fez uma diferença. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, já faz 17 anos, eu comecei a enxergar a arte com outro olhar, eu comecei a me interessar muito mais enxergar tantas coisas que a gente lia nos livros, enfim. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegou na história da arte. Eu sei que tu é formada em arte, né? Mas como tu chegou na história da arte e na moda? Bom, Cris, primeiro, carinho imenso estar aqui. Obrigada, tu é uma pessoa muito especial e sempre foi uma pessoa muito curiosa, muito participativa, muito instigante, pois criativa, né? Então, Cris sempre fosse uma pessoa incrível. O meu universo, Cris, talvez venha de também muitas dúvidas que eu passei ao longo da minha trajetória também de estudos, né? Digamos assim. Eu começo encontrando a arte e amei estudar arte, né? Acho que sim, é algo que foi fascinante. Minha graduação foi realmente dentro desse universo nos anos 80. Mas a história da arte eu passei a descobrir com um professor incrível que eu tive, chamado Armindo Trevisan. Lembro desse nome. Isso. O professor Armindo, ele morava em Porto Alegre, enfim, e ele fazia cursos de finais de semana em Caxias do Sul. E eu passei a fazer o curso, porque eu adorava estudar. Então, vamos fazer um curso, né, com um profissional, com outro, vários. E com o professor Armindo, eu descobri o significado da arte. Porque daí eu compreendi. Eu me apaixonei pela forma como ele contava a história, pela forma como tudo ganhava um significado, uma representatividade, e aquilo ia se construindo na minha cabeça de uma maneira mágica, digamos, de compreensão, talvez, ou pelo menos desse passeio ao longo do tempo. E aquilo foi me encantando de tal maneira que, quando eu terminei a minha graduação, eu falei, gente, eu quero estudar história da arte. Demais. Foi isso que eu fui buscar. E nessa busca toda, eu falei, como é que eu vou estudar isso? Como é que eu vou, né? Eu estou falando dos anos 80, faz tempo.
Não tinha Google, isso é bom sempre lembrar. Não tinha Google, não tinha curso online, não tinha nada. Isso que, na minha época, já tinha muito pouco, né? Quando eu estudei moda, já tinha tão pouco. Então, era estudar o livro mesmo, era estudar história, era ler. Era buscar, era ler, era vivenciar, era uma busca contínua, uma curiosidade, porque tu tinha que alimentar tudo aquilo de uma maneira muito física, né? Era onde tu encontraria aquele material. E, de repente, eu disse, eu vou estudar História da Arte. Então, fui buscar maquiagem e tal. E descobri, claro, né? Descobri. O mundo, a gente sabe, a Itália, a força que tem em termos, né? Sim. De uma referência na construção histórica, né? Da própria arte e tal, da expressão. E eu consegui uma bolsa de estudos para fazer uma... na verdade, assim, consegui uma bolsa de estudos após ter conseguido uma vaga para fazer uma pós-graduação em História da Arte. Viajar naquele período também era algo muito difícil, muito distante. E lá fui eu, primeira vez, né, a viajar, a empreender para a Europa. Num universo também que não tinha celular, não tinha essa comunicação quanto tu falaste que tem hoje. Então, foi uma grande aventura também. E, de qualquer maneira, eu fui assim, muito fascinada. E quando eu cheguei lá, óbvio que daí, tudo aquilo que eu tinha visto em livros, né, tu começa a vivenciar, é na arquitetura, é na rua, tudo, né? Tu vai te alimentando de uma maneira absurda. Só que o curso foi cancelado. Imagina a Cris atravessar o oceano e, de repente, tu te encontra lá. Eu dependia daquela bolsa de estudos também, eu dependia daquele curso e eu estava muito, assim, sabe... Ansiosa, imagina, nervosa. Nossa, e felicíssima de estar lá e, ao mesmo tempo, no mundo de descobertas. E, de repente, o curso foi cancelado. Ok. Aí, nessa trajetória toda, ele falou, não, tu vai ter que procurar um outro espaço para estudar, para a gente poder validar também a bolsa, aquela coisa toda. Lá fui eu entender também do mundo, né? Da burocracia, dos zigue-zagues, até que eu consigo um local. E eu fui estudar numa escola incrível, na verdade, uma academia, né? Academia de Artes, Pietro Vanucci, de Perugia, maravilhosa, incrível. Mas eu não me via naquele universo em que eu ia desenhar, pintar, eu era da teoria. Eu sempre fui dessa curiosidade, da busca da teoria. E ok, eu fiz porque eu precisava cumprir também, né? Com essa etapa, a Cris é um mundo de descobertas lindo, fascinante, viver no meio dos artistas era incrível, então tudo lindo. Só que aí, em toda essa história, Cris, vivendo nos lugares e descobrindo os lugares, eu também encontrei a expressão do vestir. Então, o meu mundo é arte, né? Comecei na arte, mas eu encontrei na forma como as pessoas se expressavam. Falei, gente, como é que eu nunca prestei atenção dessa maneira? E eu falei, eu vou estudar moda. Quando aqui nós nem tínhamos curso de moda. Bem longe de nós. Bem longe. Muito longe ainda, né? Então, para mim, foi muito instigante, assim, se eu pensei o que viria, não. Eu pensei o que fazia sentido naquele momento. E a minha descoberta foi nesse universo entre morar numa cidade, né? Morei em Perugia. Estudei em Roma, não consegui fazer o estudo em Firenze, né? Então, Florença, então eu fui para Roma. Ai, mas eu fui para Roma e Roma é um museu a céu aberto. Se não teve a faculdade de História da Moda, eu ficava andando e pensando, olha isso, tem tudo. É fascinante. É fascinante, é fascinante. Aquela coisa que a gente vai caminhando e olha, se perde, né? Se perde. Entra em qualquer igreja. É. Qualquer igreja. Pode entrar em qualquer igreja em Roma. Qualquer igreja vai ter uma obra de arte maravilhosa, vai ter uma escultura linda. A rua tem as esculturas. Eu ficava maravilhada. A igreja, tudo. E os encantos das descobertas arqueológicas, porque eles têm um trabalho muito, muito antigo, obviamente, nisso, mas tudo é revelado, tudo é cuidado. Então, a gente viaja pela história, a gente convive diretamente dentro de uma parte da história, né? E é bem como tu disseste, é fascinante, porque é uma jornada de descobertas. Imagina para uma menina, eu digo, era muito novinha na época também, né? Super jovem, começando a vida e me colocando dentro desse universo. E eu descobri a moda. Então, assim, entre arte e moda, Cris, o que eu vou te falar? Eu sempre fui encantada por entender as expressões também, um pouco dos contextos, porque, querendo ou não, somos nós, seres humanos, somos nós que vestimos uma roupa, somos nós que procuramos e damos vida ao que nós vestimos. Então, eu sempre digo, eu comecei a pensar muito nessas questões quando eu estive lá, porque falei, gente, faz todo sentido eu entender que, dentro de um contexto, eu tenho o ser humano. E ele que cria todo esse entorno que vai dar vida, sentido, vai gerar estilos, né? Vai gerar diálogos com tudo isso. Então,
o vestir é uma parte da expressão muito forte, a comunicação, mas também esse entorno onde a gente tem arquitetura. Então, era um diálogo constante, porque é a extensão do ser humano. E aí foi a história que eu disse assim, bom, voltei para o Brasil. Falei, o que eu vou fazer agora, né? Porque também tem isso, né? Me apaixonei por moda, a moda não existe. E agora? E agora? Aí todo mundo fala assim, mas aí tu é estilista, né? Tu desenha. Eu falei, eu não sou estilista. E eu vou trabalhar com o quê? Então, a minha cabeça também começou a ter um monte de porquês e de questões, porque eu falei, gente, como é que eu vou aplicar essa minha paixão num universo em que eu não sou a pessoa que projeta Desenha. uma coleção, entendeu? Ou que vai criar. Então, eu comecei, e aí surgiu exatamente o convite a começar a compor o grupo de professores do curso de moda que estava começando em Caxias. Nós tínhamos em São Paulo, né? E que foi a Santa Marcelina, quem começa. Primeira. Para depois nós começarmos lá. E aí eu falei, eu tímida, gente, eu não falava com ninguém. Muito tímida. Duvido, gente, duvido. Eu era muito tímida. E eu aceitei o desafio e criei uma metodologia. Porque eu falei, se eu tenho que trabalhar com jovens que estão começando para entender moda, turma, quem quisesse, né? Enfim, o que a moda era para mim? Então, se ela é a expressão do meu eu e daquele momento, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que roupa é muito mais do que só tecido. E aí tem que ter contexto. E esse contexto fazia parte de todo um conceito de tempos, de momentos, de expressões e de pessoas. Então, por isso, Cris, que talvez nesse universo todo, meu trabalho junto à história e cultura de moda, porque é muito isso, era entender os contextos, era entender as expressões dos momentos, era entender o significado que aquilo poderia estar expressando ou representando naquele tempo, porque ele tem que estar dentro de um tempo. Né? E aí, foi essa coisa de ser assim, né, gente? Eu tenho a expressão do vestir, mas eu tenho a expressão do morar, eu tenho os valores de uma sociedade, eu tenho aquilo que fazia sentido para eles naquele momento, do comportamento. Então, eu criei toda uma história, até porque não tinha um material e não tinha um livro. Exatamente. A gente não tinha um livro publicado em História da Moda em português. Eu lembro. Acho que na época que a gente fez já tinha aquele que sempre... Do James Lever. O James Lever. Esse foi o livro que todo mundo comprou na faculdade também. Todo mundo. Mas acho que tinham poucos livros mesmo. A gente só lia os livros em inglês. Só. E eu mesmo com todo o material italiano, porque foi o que me fascinou. E óbvio que eu tinha que fazer o cruzamento entre moda e arte. Isso. Não fugir desse universo. Mas era criar, sabe? Criar situações, talvez, para despertar... que eu sempre pensei que a história ela é incrível e a gente precisa descobrir, porque a gente nunca termina de descobrir as histórias também. Exatamente. E conexões, porque cada autor vai, né, vai expressar aquilo que está, suas percepções, seus estudos. Mas a gente tem muita coisa para descobrir ainda. Então, eu acho que a curiosidade foi sempre o que me moveu, o que me move até hoje, mas que fizesse sentido para quem estivesse junto na sala de aula. Então, a sala de aula, para mim, sempre foi um espaço não limitado, mas ilimitado, infinito de possibilidades para tentar instigar o olhar, né? E o pensamento, dessa maneira. Isso eu acho que foi sempre muito importante, como tu falou, assim, mostrar esse universo completo, assim, tipo, não é a roupa, não é a moda. Tudo faz parte do universo da criação, né? Enquanto não existia isso, como tu falou, não existia um livro de moda, não existiam materiais sobre moda, porque é isso, acho que a moda tem uma história muito recente também, né? A gente tem uma coisa muito recente. O que formava... As pessoas se formavam, como tu se formou em arte, as pessoas se formavam em arquitetura, em outras áreas para compor isso, mas... Como tu falou, tá tudo dentro de uma mesma veia, né? Tá tudo dentro... como que existe essa construção? Tu já falou um pouquinho, né? Mas como, por exemplo, tu sentia na Itália, por exemplo, como que existe essa construção completa de, tipo, a arte, a cultura e, de repente, expressa numa peça de roupa? Como que se dá? E como que é importante também a gente entender de todas essas áreas para um dia entender também as peças que a gente, ou as peças que, como tu falou, tu gosta de estudar, e as peças que a gente faz, assim, para uma pessoa que é criadora. Não só de moda, mas de design, qualquer coisa, tudo isso faz... eu acho que, Cris, nossa, é super importante que tu está colocando e tu estás trazendo, assim, à tona. Cada vez mais, a gente pensa assim, acho que todo esse universo criativo, ele é altamente importante e instigante, né? Mas o que nos alimenta é a construção de um repertório. Eu acredito que quando eu sempre falei em moda, por exemplo, eu sempre falo,
moda também é cultura. Moda é comunicação, moda é business, mas moda é cultura. Moda é construção de repertório. Eu preciso entender de muitas áreas, eu preciso entender de um entorno. É comportamento. É puramente comportamento. E a leitura que vem, ou da arte, das expressões de artes, né? Eu digo sempre, porque são muitas as expressões em cada tempo, né? Das expressões, enfim, das culturas dos lugares, que vão formando também essa expressão dos lugares, né? De cada, sei lá, mesmo no Brasil, nós somos tanto, é um país muito grande, né? Com culturas muito diferentes. Então, isso é muito rico. Mas o que dá essa originalidade, o que dá essa validade é traduzir cada vez mais essas expressões dos lugares. Mas eu preciso ter essa compreensão, né? E eu vejo que que eu vejo que moda, ela, ao meu ver, sempre foi dentro de... Pensa assim, eu posso pensar, na moda no Brasil ela é muito mais recente, né? E a gente vê que ela vem ganhando força, ela vem buscando sempre seus espaços, expressões. Então, a gente tem uma indústria muito forte, a gente tem uma representatividade, mas a gente precisa sempre estar, né, alimentando tudo isso, uma expressão criativa cada vez maior. E, ao mesmo tempo, quando eu estudei na Itália. A Itália, eu vou pegar um exemplo do que a gente, né, do que eu vivi também um pouco lá, e aquilo que eu transfiro de uma certa maneira como uma referência bem forte. Se a gente tem a expressão do Renascimento, por exemplo, né? Pegar ali. Se eu pegar a expressão do Renascimento, ela sempre foi muito forte, ela é a base ali na Itália. Quando eu falo de Florença, né? Os grandes artistas, os grandes mestres do Renascimento. Vou falar de Botticelli, falar de Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então, é muito interessante que vai se construindo todo um repertório cultural ao longo do tempo, que quando a moda, por exemplo, na Itália, começou a ser apresentada, ou começou a ser vista de uma forma diferente, que isso vai ser lá nos anos 50, final dos anos 50, porque o Made in Italy, ele é realmente pós-Segunda Guerra Mundial, que ele ganha essa organização de sistema e força. Eles vão fazer exatamente uma apresentação, não a primeira, mas a segunda apresentação, quando para o mercado internacional, organizando os ateliês, organizando os estilistas, os criadores de moda nesse período, aonde? Dentro do Palazzo Pitti, que era da família dos Médicis, e eu, portanto, também ali era o berço dentro da cultura italiana e da expressão de arte renascentista muito forte. Então, quando a gente fala assim daquela sala onde foi apresentado um desfile, está dentro de um contexto, de uma cultura, onde eles unem a cultura, essa expressão tão forte deles, aonde tem todo um lifestyle também italiano que começa a ganhar uma expressão muito forte. De arte, tem tudo conversando, tudo forma um contexto geral. Então não adianta entender só de uma coisa, tem que entender o contexto geral. Exatamente. E aí se valida o quê? Se valida essa força criativa. E claro que depois eles foram, né? Não vou falar a história do Made in Italy, mas enfim, eu acho que é interessante a gente ver que tem uma união de forças de expressão, de cultura, porque ela é entendida como cultura. Assim como os fazeres. Então, eles sempre foram, né, muito fortes nessa questão de... Bom, trabalhamos com couro, trabalhamos com os trançados, trabalhamos com artesania, né, as várias expressões de artesania. Essas expressões, elas são trazidas à tona de uma maneira absurda, assim, em termos do cuidado, de como essa história ela vinha acontecendo desde, né, de séculos atrás, e aí ela ganha uma expressão mais forte aqui. Isso tudo se transforma em produto. Mas, ao mesmo tempo, tem esse olhar do designer, que é muito forte, que aí se une toda essa criação e se expressa em termos de expressão também de marcas, né? Então, tudo são construções muito fortes de base cultural para transformar isso cada vez mais dentro dessa expressão também dos lugares e dos estilos, porque cada estilo veio de um lugar diferente. Exato. Vai ter o seu jeito, né? Seus cromatismos, vai criar suas expressões estéticas, vai criar... Enfim, é sempre suas identidades de marca. Então, é muito legal porque a gente vai vendo, né, tudo isso acontecendo. Então, o que eu vejo, assim, dentro da arte ou da moda, principalmente, que foi meu grande estudo dentro desse tempo todo e continua sendo a minha grande paixão, e eu agradeço todos os dias isso, é porque a criação ela é contínua. A criação ela é constante e a gente não para de olhar para esse universo em que, cada vez mais, eu tenho muitas informações hoje. Muitas e múltiplas, simultaneamente se sobrepondo. E eu preciso começar a escolher também tudo isso. Então, essa curadoria de informações requer também essa construção de repertório para que eu faça uma curadoria, que eu faça as escolhas e que eu possa, em tudo isso, também fazer a minha expressão como criador, talvez, né, desse meu olhar sobre a moda, sobre a expressão do vestir,
que traga esses elementos tão ricos e tão importantes. Então, acho que cada vez mais essa construção, ela se faz por parte de entender contextos, entender cenários, entender comportamentos. A moda ela é complexa. Ela aparentemente trabalha o glamour, né? Porque faz parte do espetáculo, porque é a comunicação. Eu tenho desfiles, a gente está numa semana, né, também de moda. De moda, no São Paulo Fashion Week e tudo mais. Mas a gente também sabe que cada marca, para chegar nesse momento dos seus 15 minutos, né, de apresentação, eles têm um trabalho gigantesco. São 6 meses de trabalho. São 6 meses. Eu acho que teve uma cena de filme que explicou tudo, que foi Diabo Veste Prada, a cena icônica, né? Cena icônica. Eu ia trazer mais tarde, eu vou trazer mais tarde, não, eu vou trazer quando a gente falar de cor. Essa cena eu acho que é muito importante para explicar para as pessoas, mas se existe uma coisa que explica, existe todo um estudo, existe tudo por trás de uma marca e, como tu falou, a história, o repertório, tudo isso. E é isso que dá, eu acho que a sustentação da história, porque, assim, de novo, as coisas, a gente trabalha na moda a efemeridade. Tudo, ela nasceu e ela é efêmera. É para ser essa ideia da renovação, né? Porque a forma como a gente encontra a expressão no vestir também é um encantamento de nós mesmos para com essa expressão externa. Eu sempre digo, quando a gente veste uma roupa, quando a gente se identifica com alguma roupa, é porque essa roupa tem um significado para a gente. Sim. E tem toda uma emoção por trás disso. Porque o contato é visual, mas tem uma emoção que vai ser trabalhada. Então, tem todo um trabalho subjetivo dentro desse olhar para com alguma coisa, um objeto, sei lá, um acessório, uma roupa. Ela traduz o que nós estamos pensando. A gente fala, nossa, incrível, que lindo. E também porque quando a gente veste algo novo, aquilo também nos transforma. Então, essa ideia de trocar a roupa, eu sempre falo, a primeira pele, eu sempre falo isso para vocês, né? A primeira pele a gente ganha, né, dos nossos pais. Sim. Enfim, essa história toda de ser o que reveste o nosso corpo. Então, essa é a primeira roupa que a gente ganha, a primeira pele. A segunda, a gente sempre escolhe. Então, essa que é a nossa escolha. De cada momento da nossa vida, de cada etapa, de cada lugar que a gente está, faz parte daquilo que faz sentido para nós. Então, eu sempre falo que o que nós vestimos externamente reveste a nosso pensamento. Aquilo que nós somos. A nossa inspiração, o que a gente viu. Mesmo quando a gente se inspira, sei lá, numa outra pessoa, é porque aquela pessoa tem uma história que a gente quer também, né? Um pouco se... tem alguma coisa dali que a gente entende que faz parte da gente também. E eu acho que isso é tão bonito, porque, de novo, é algo que a gente nós vamos evoluindo ao longo da nossa vida. Sim. Nós vamos convivendo com outras pessoas, nós vamos conhecendo os lugares, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo, e aquilo vai nos transformando. Então, nós não somos os mesmos sempre. Nós estamos em constante transformação e evolução. E, em cada momento, algumas coisas vão ter significado e em outras já não tem mais. Então, eu acho que é muito interessante a gente entender a expressão do vestir e a importância da moda dentro do aspecto do cenário que a gente vive, como uma expressão muito forte, muito importante. Sim. Então, é uma matéria-prima, é uma expressão de textura, é uma expressão de cor. Tu trabalha com tricô. Sim. Então, a gente sabe que o construir um tecido é isso fascinante. Do tricô, né? Nós temos muitos livros também de crochê, né? Editora Olhares tem muitos livros de tricô e crochê, e tem muitas pessoas que... Para elas é isso, assim, uma coisa que eu pego bastante, assim, e acho que todos os autores também que criam coloca um pouquinho, a gente, com certeza, eu crio uma peça e eu crio uma receita, né? Mola Mills cria uma receita, mas coloca o máximo que tu consegue de ti dentro disso, né? E, coloca um pedacinho, a gente só tá dando um guia. O resto é a tua identidade, coloca o teu ser ali dentro. A gente não quer uma cópia, a gente quer a expressão de vocês dentro da nossa ideia. E isso, Cris, é tão espetacular, que é o que a gente vai falar assim, por que algumas pessoas se diferenciaram no universo da moda, por exemplo, né? Vamos pegar assim. Então, eu posso pensar do tricô, tá? Vou citar só um exemplo, já pegando isso daqui, porque a gente vai, mesmo que não seja o tricô, talvez o crochê, mas o crochê, o tricô, que eles ganharam, para mim, eles fazem parte, como expressão, tricô e crochê faz parte da história da humanidade, por muitos séculos. E eu confesso, eu tenho uma mãe que faz crochê maravilhosamente bem. Eu vivi nessa família, né, eu faço, mas não faço mais. Já fiz. Tricô, crochê. Mas, mais do que tudo, a gente vê como é que tu cria algo, ou que aquela tua criação, ela vai ganhando essa força de identidade, como tu falaste. Quando eu olho os trabalhos da Cris, eu já sei o que é a Cris. Né? Porque a Cris já botou o seu DNA lá.
A Cris já fez um jeito, não só de como ela constrói a peça, como ela vai combinando os pontos, mas tem um jeito que é a Cris, né? Então, quando a gente fala lá atrás, por exemplo, eu vou pegar de alguém que mudou o caminho, né, da história. No sentido assim, os anos 60 eram os anos em que a gente vai ter muita cor, entre outros. Vai ter uma expressão de cor de cromatismo muito forte. E a gente vai ter uma marca na Itália chamada Missoni, que é uma família, né, que começa com uma paixão, digamos, do quê? Bom, eles são apaixonados por viagens, é o casal, né? Tá aí Otávio Missoni, apaixonados por viagens, ele um atleta. E ela, essa pessoa também curiosa dos lugares. Olha, eu não sabia a história deles. Ele foi atleta e até participou de Olimpíadas, né? Olha! E ele é um apaixonado por arte. Nossa, apaixonadíssimo por história da arte. E, ao mesmo tempo, apaixonado pelas expressões do futurismo, do expressionismo. Muito forte. Ó. Daí a gente vai ver entendendo. Temos um livro que acho que vai explicar bastante disso, que é esse Breve História da Arte Moderna. Esse livro vai ter bastante coisa para falar disso aqui também, né? E vale a pena. E eu acho que aqui também a gente acaba... Aqui, ó, também tem outros quebrar... Breve História da Arte Moderna. Perfeito. Que eu acho que é legal de entender também um pouquinho desses... E isso faz um sentido, porque as pessoas vão o quê? Eu acho que sempre tem essa coisa do olhar. Cada pessoa tem curiosidade ou se identifica com alguma coisa, né? Ou uma parte da história, ou alguns pintores, ou então com lugares. E eu queria... É interessante porque Otávio e Rosita Missoni se unem para fazer um tricô, porque eles acreditavam que era uma expressão interessante de máquinas não tecnológicas, né? Era teares manuais, assim, aquela coisa toda. Gente, a gente no Vêneto, uma família, uma expressão normal, pequeno, começando um trabalho seu. E, de repente, eles fizeram o quê? Eles não criaram uma cor, mas eles... Uma combinação. Exatamente. Eles criaram ritmos de cores. Eles criaram combinações entre multicoloridas, que eu sempre falo assim, são movimentos da cor. E esses movimentos da cor, em ritmos que só eles conseguiram fazer, foi algo que fez parte do quê? Da visão que eles tinham de mundo. Então, hoje, se a gente vai ver a casa da própria Rosita, é uma casa toda ela muito de movimento da cor, do jardim ao interior da casa, a decoração dela, da Ângela, enfim, todas, né, são 3 gerações ali. Então, quando a gente vai percebendo que isso faz parte do quê? De um DNA. Faz parte de algo que eles acreditam, que eles investigam, que eles estudam. Então, ela é ritmada exatamente por esse olhar cromático daquilo que, para eles, tinha sentido. Eles nem imaginavam que elas estariam criando uma marca tão importante. Não, icônica. E eu nem lembrava, eu nem sabia dessa história. Eu acho que eu nunca soube a história deles. Mas legal, eu não sabia que a história deles começou pela cor, assim. Pra mim sempre foi pelo ponto zigue-zague. Não, a história da Missoni... era para criar o ritmo. É aí que cria o ritmo. Por isso que tem o ponto zigue-zague com a mistura de cor. Então, são múltiplas as cores ali e que tu não consegue ter uma cor nunca, né? Tu tem sempre a expressão de muitas cores reunidas fazendo esse movimento. Exatamente. Porque era o ritmo exatamente dessa coisa. Ou das águas. Então, tudo era muito ligado a esse universo do movimento. Porque ele era ligado ao movimento. E ele era ligado às expressões da arte também do movimento, que o futurismo é movimento. Sim, o futuro... Uma não, anos 60 eu amava, né? Eu adorava. Acho que foi a época que eu mais gostei de estudar em História da Moda. Foi com certeza anos 60. Mas já que a gente está falando de moda e movimento, vou sair do meu roteiro, já que trouxe... Não, e a gente se encanta, né? Que a gente começa a falar muita coisa. A gente começa a falar muita coisa e se encanta. Uma coisa que eu achei legal que a Editora Olhares trouxe esse ano, que tu falou, que viu na Itália também, é esse livro que é o Paletas Perfeitas, que é um livro que fala exatamente disso, de combinações de cores. Eu ia trazer de outra maneira esse livro, mas eu vou falar agora porque até gostaria que tu falasse um pouquinho disso mesmo, do movimento da cor, de como a gente consegue, tu que está trabalhando, né, trazer um pouquinho mais de contexto, tu tem trabalhado bastante com cor ultimamente, né, tá fazendo muitos trabalhos de cor e queria que tu explicasse um pouquinho, assim, uma coisa que eu noto é que eu dando aula, as pessoas parece que não entendem de cor, tipo, elas acham que tem que entender de cor, essa é a realidade. Eu vou, por exemplo, eu dava aula num espaço que era uma parede de 5 metros de cores e as pessoas olhavam e falavam, escolhe uma cor para mim. E aí eu ficava, gente, tem 100 mil cores aqui do teu lado, jura que tu não consegue escolher, assim, uma cor. Como que as pessoas, assim, como que tu, na verdade, estudando cor, como que tu enxerga, assim, essa evolução das cores dentro
da identidade de uma marca, de um artista, de um design. Como que é essa evolução de cores? E Uau. como é que uma pessoa pode também, dentro de um livro, assim, como que ela pode usar também um livro como uma ferramenta mesmo de se encontrar? Como isso é importante também de estudar as cores para conseguir chegar nessa identidade? Olha, Cris, eu vou dizer assim que é instigante. Eu sempre gostei, de novo, né? Sempre gostei da moda, sempre gostei das expressões cromáticas e tudo mais. Mas eu quero fazer um registro também que quem acabou me despertando um olhar para um estudo maior sobre cor foi a Luciana Urch, que é de São Paulo, isso de Imagine, porque a Lu trabalha exatamente com cor para a imagem pessoal. E ela trabalha com essas questões das cartelas, ela há 15 anos, né? Mais até que ela trabalha. E quem me apresentou também foi uma outra Cris. O mundo sempre vai, né, de conexões. Então, assim, a Cris Carvalho, que foi minha aluna, né, também de moda, se dedicou a essa área desde sempre dos anos 2000. E aí a Lu de São Paulo, onde foi fazer um curso em Caxias, e nós começamos a fazer essa troca de informações. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Eu acho que quando a gente vai compor uma cartela de cores para uma coleção, né, é um estudo que é feito sempre, de algumas cores que já se estabelecem daquela marca como cores, fazem parte do seu DNA, e sempre vai ter alguma coisa de cor ou tonalidade nova que entra em cena. Sim. Por quê? Porque a gente sempre tem que trazer algo novo. A gente tem as tendências, né, de moda, os trends e tudo mais, mas também as tendências de cores. E eu acredito que a gente passe assim, a cor faz parte da vida da gente, e sempre fez parte. O que acontece é que, em alguns momentos, parece que a cor ganha mais espaço. Ela é um elemento do design muito importante, muito forte, né? Muito marcante. Não tem como. É o primeiro, né, contato, ele é visual. Então, a cor, nesses movimentos todos, ela tem o quê? Obviamente que eu tenho momentos mais minimalistas, de paletas mais contidas, e momentos mais intensos, mais vibrantes. Ao mesmo tempo que lá atrás, século XX, sei lá, século XIX, eu consigo ter uma observação mais organizada disso, hoje eu vivo a simultaneidade. Tudo junto ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo. E a questão toda, acho que muda muito para a gente hoje, é que a gente precisa, e talvez estejamos no momento, em que a cor... Exatamente por isso que a gente tem uma tela na frente dos nossos olhos em tempo integral, que é um celular, que é um computador. Então, o que eu tinha como uma busca anteriormente, que era a partir, claro, a gente nem vou falar, né? Pantone, enfim, todas essas empresas dedicadas ao estudo da cor, que isso é algo também do século XX, mas que se intensificou no século XXI. Exatamente, qual é a cor do ano que a gente vai ter, quais as cores, nós dizemos quais as cores do ano, né? Já que a gente já tem mais que uma agora, sendo lançada, color e assim por diante. O que a gente percebe é que o estudo das cores se tornou cada vez mais instigante. Então, eu venho no movimento, principalmente pós-pandemia, em que a gente viveu essa explosão, depois de tudo isso, dessa cor que virou vibração. Então, num primeiro momento... Antes da tecnologia, eu tinha o contato do olhar com o quê? Com as publicidades, com tudo, com o universo urbano, rural, natureza, cidade, tudo, né? Era o contato visual, sempre foi. E isso vai sendo transformado, né, como cromatismos, assim como as marcas também vão criando suas cores ícones. Né? Então, a gente vai lembrar de várias marcas que criaram essa iconografia de cor e identidade. Então, se eu vou falar, sei lá, um vermelho. O vermelho faz parte de tantas marcas, né? De tantas marcas. Sim. Sejam elas de moda ou de outros produtos. Mas eu posso lembrar, por exemplo, sei lá, de uma caixa Cartier, eu posso lembrar de um vermelho Rouge Dior, eu posso... Quer dizer, de tudo. Né? De tudo. Mas... eu achei engraçado que teve um meme que saiu essa semana. Meme bem engraçado, bem engraçado, mas que eu achei engraçado que o cara fala... Era tipo um primo brigando com outro primo. E aí ele falava assim, alguém te viu na rua com vodka de tampa vermelha. E a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa é Smirnoff, sabe? É tipo assim, é a vodka de tampa vermelha. As pessoas te viram na rua bebendo vodka de tampa vermelha. Smirnoff, vem na cabeça. É porque está muito... A construção dessa imagem é tão forte que a gente relaciona direto. Sim. Então, tem uma força que não tem como tirar da cor. Sim. E com o que tu vai relacionar cada uma dessas cores. E aí, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, principalmente,
a gente está vivendo não só uma evolução, mas uma transformação das cores, no sentido de significados, de contextos, de nomenclaturas, de representatividades mais particulares. Então, o que eu vejo dentro disso é que eu posso ter, sei lá, vou abrir uma cartela de cores ali dos tons de rosa, sei lá, ou dos verdes, ou dos azuis. Gente, são tantas as possibilidades, tantas as possibilidades. Algumas fazem mais sentido agora, outras menos, mas a gente está vivendo uma descoberta de cor. Eu acredito muito que o momento de hoje, através principalmente do estímulo tecnológico, a vibração da cor ela é tão forte, que instiga cada vez mais o olhar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma descoberta do que gerou tudo isso. Então, quando a gente pensa nesse livro, por exemplo, do Paleta Perfeita, ele é um livro que ele traz à tona harmonias, combinações, possibilidades, que vai instigando o olhar. Por quê? Eu tenho algumas coisas que a gente acaba, às vezes, eu tenho os vermelhos, eu tenho os azuis, eu tenho os amarelos, eu tenho... A base é aquela, mas eu tenho vários tons. E, às vezes, a gente acaba repetindo as mesmas cores. Sem querer. Isso é natural. Porque a gente está... O olhar está mais acostumado e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa também de o olhar acostumado com o entorno. É um reconhecimento. Isso, o olhar acostumado com o entorno. Tipo, com certeza, eu sempre falo, a gente já veio falando de Manaus, né? Tipo, com certeza uma pessoa que mora em Manaus enxerga um verde completamente diferente do meu, que mora aqui em São Paulo, que vai ser diferente do teu, que mora em Caxias. Porque a gente já está bem diferente em lugares diferentes. Eu até brinquei, né? Que eu vim de Fortaleza agora. E aí eu olhava para aquele mar verde. Eu falei, gente, como é lindo aquele mar azul, verde. Eu falei, o verde para mim tem outro significado. Não é da água no primeiro momento, né? Porque eu tenho o verde. Os verdes da natureza, que são plantas, né? Que tem várias intensidades de verdes, vários cromatismos de verde. Então, brincando com essas analogias, é porque são também... Cada cor tem a representatividade do seu entorno, do que tu estás acostumado. E o Brasil... É um país tropical, com vários climas, mas com vários cromatismos. Nós somos cor, né? Eu sempre acho que a gente tem muita cor de inspiração, gente, o tempo inteiro. É muito diferente. É diferente. Olha a natureza que a gente tem. É diferente chegar, por exemplo, quando eu morava em Londres, que eu lembro que a menina que morava na mesma casa que eu, que dividia apartamento, ela sempre falava, nossa, tá sempre colorida. E eu nem me acho uma pessoa colorida. Ela falava, nossa, sempre tem uma cor, sempre tem uma coisa. Porque eu acho que os latinos têm... Somos nós. O Brasil tem essa coisa de cor, né? Somos. E eu acho que é muito forte isso. E, ao mesmo tempo, porque a gente está acostumado a esse olhar. A gente olha... Eu falo, a natureza, para mim, é um ponto de inspiração mais forte que a gente tem. E de lá vem toda essa expressão, sei lá, que a gente vai construir ao longo da história, né? Tem vários que vai para os tecidos. Basta lembrar do nosso tecido, a chita, né? Olha o que tem de cor, gente, na estamparia, né? Nos desenhos todos ali. Uma mistura de cores super saturadas, super... E, mesmo assim, forma uma harmonia. Uma harmonia. E, exatamente, acho que quando a gente vê esse trabalho apresentado aqui, ele é o quê? Ele é de sugestão. É um exercício, né? É um exercício do olhar. Então, cor, para mim, é estudo, é conhecimento e é compreensão de experimentar combinações, harmonias, contrastes. Então, é muito interessante que a gente perceba que eu tenho muitas possibilidades e, muitas vezes, e eu vou pegar de muitos dos criadores... Eles fazem o quê? Não é a cor nova. Muitas vezes é a cor apresentada de uma forma diferente, dentro de uma textura diferente, de uma harmonia diferente, e que ela ganha uma outra imagem. Né? Então, a gente tem vários criadores que são mestres da cor. São assim, eles têm uma força cromática incrível. Como tu falou, Missoni... É muito mestre da cor. Eles fizeram a última coleção agora, que foi só de minha favorita, minha combinação de cores favoritas, que é só cores primárias. Amei. Pra mim, eu amo as cores primárias. Eu parei em Bauhaus. Olha ali, Bauhaus, porque é interessante como a gente vai percebendo a força dessas combinações todas, e que, se tu for ver, for lá de trás, né? A gente começa na Idade Média, uma coisa assim muito, muito forte, depois vem pra cá, e aí vem com, imagina, Mondrian, né? Sim, Mondrian, total Mondrian, a coleção deles, a nova. Fiquei chateada que não tem muito tricô, eles fizeram tudo de tecido plano. Tem que voltar pro tricô. Tipo, poxa, vocês fizeram tudo de tecido plano, eu gosto do tricô. E eu acho muito legal quando a gente consegue sugerir, no tricô também vem a textura. Então, é o fio junto com aquela cor, porque as superfícies mudam, né? Mais opacas, mais brilhantes, elas transformam aquelas harmonias de cores, elas transformam o olhar da cor. E quando a gente percebe esse trabalho dentro, sendo apresentado, essas combinações, eu vejo que isso é um olhar criativo, no sentido, de novo, quem está começando, não tem que ter medo de experimentar a cor. Isso sim. Então, assim, a gente passa também, acho que é uma coisa importante. Nós viemos de um tempo
em que tudo era muito mais linear em termos de construção e que nós já tínhamos meio que um caminho pré-determinado. Gente, essa combinação, ela é bacana porque, vamos pensar que sim, né, numa ideia aqui. Eu vou combinar talvez vamos pensar aqui um verde com... pensa num cromatismo diferente aqui que eu queria colocar. Mas assim, sei lá, tons de laranja com vermelho e rosa. Vamos pensar, vermelho e rosa, tá? Uhum. Se a gente for observar na natureza, a gente tem muitas flores vermelhas perto de flores rosas. Uhum. E fica um cromatismo lindo. Uhum. Mas alguém teve que ter coragem de colocar isso... Numa roupa. Numa roupa. Uhum. E como é que ela fica? Porque se eu vou fazer uma estampa, vai ter uma informação. Se eu vou ter lisos que se combinam, vai ter outra informação. Então, ela é mais instigante, ela é mais... Porque não estou acostumado. De novo, não estou acostumado. Então, o que eu vejo? Eu acho que todos os criadores, seja na questão da arte, seja na questão do têxtil, do tecido da moda, ousaram em algum momento oferecer combinações diferentes, porque eram pessoas que observavam e traduziam essa observação da arte, da moda, como algo possível a ser apresentado. Sim. Então, eu vou trazer, por exemplo, que eu acho que foi um grande mestre da cor, foi Yves Saint Laurent. Sim, muito, muito mais. Né? O azul... Não, o azul foi do... Mas ele usou o azul também, não? É o azul do Yves Klein, ele também Não. ele se pegou, não, foi o Yves Saint Laurent. Peraí. História da moda falhou aqui, prof. eu tô confundindo. Não, vai. é porque são muitos que trabalham assim, como eu tenho assim, expressões internacionais, digamos assim, eu tenho lá Dries Van Noten. Dries Van Noten, para mim, foi um grande colorista, também sempre foi. Não tem nada a ver um assunto com, digamos assim, um criador com outro criador. Assim como eu tenho o Lino Villaventura aqui no Brasil também, que usa muitas cores, entendeu? Ele tem uma harmonia junto com texturas que são muito incríveis. Então, até eu falo porque, gente, aqui todos nós, né? Vou falar do Walter Rodrigues também, que sempre teve expressões cromáticas. O vermelho, por exemplo, o Walter tem no vermelho uma cor, sempre teve em todas as suas coleções, né? Muito forte. Então, a gente vai vendo que a gente vai organizando pontos de referência de cada identidade, de cada criador. Mas alguns nos ofereceram combinações, harmonias que se tornaram instigantes, desafiadoras, porque ousaram fazer de forma diferente essas combinações. E hoje nós somos convidados a experimentar muito mais. Sim. Então, como nós vimos dentro de uma linearidade, de algo já, tipo assim, já meio que determinado, combinação A, combinação B. Os verdes vão combinar talvez com os azuis, ou vão combinar com os off-whites. Quer dizer, eu tinha combinações mais precisas. Como eu passo para o século XXI e dentro dessa grande transformação que a gente tem da pós-modernidade, e principalmente dentro desse universo que a gente fala, que estamos passando, né? O Bauman sempre foi o grande autor dessa, né? desse momento, dessa questão da realidade de uma sociedade mais líquida, mais fluida, né? Onde eu tenho misturas e onde eu não controlo, não existe uma forma pré-determinada e definida para sempre. Ela existe em transformação e, ao mesmo tempo, experimentação. Então, tudo isso agora acho que vem à tona de uma maneira mais forte ainda, quando a gente fala sobre essas misturas que a gente se permite muito mais a compor. Então, eu vejo assim, a criatividade, ela está dentro de cada um de nós. E quando a gente se permite a conhecer, a experimentar no tricô, numa construção, seja até de patchwork, seja numa construção de coleções, cartelas que consigam fazer mais parte daquilo que eu acredito, daquilo que faz sentido para a minha vida, daquilo que eu consigo traduzir da minha realidade, do meu entorno. Por isso que a gente fala assim, isso tudo faz com que eu crie o quê? Eu trabalho, é um trabalho mais autoral também. Autoral como consumidor, autoral como criador também. Então, eu vejo que acho isso que também é uma coisa novo, né? muito natural também, como tu falou, é natural das pessoas pensarem em cor. E às vezes eu acho que, tipo, a gente fica tão noiado com cor e coisa assim. E é muito louco tentar conseguir fazer, tipo, o trabalho que tu falou, de fazer essa coisa de coloração pessoal, porque eu acho que as pessoas estão começando a ficar noiadas, de tipo, não, o azul não faz parte da minha paleta. Não, gente, dá um jeito de, sabe, não se é tu isso. gosta. E outra, tem tonalidades de azul que podem mais intensas, médias, claras, mais brilhantes. Mas eu acho que a gente tem que se permitir de novo experimentar. A gente tem que pensar que nós estamos sendo mais, talvez, instigados a uma curiosidade dessa busca por descobertas. Vamos pensar assim, acho que são descobertas. Então, o estudo da cor, para mim, ele vem muito dentro desse grande movimento em que a gente percebe que
Cores novas, tonalidades novas surgem, são descobertas, são construídas, obviamente. Elas passam a fazer parte do nosso entorno pela comunicação, pela força expressiva, pela ideia, ou às vezes porque é tão novo que a gente fala, nossa, como é que alguém combinou essa cor? Agora tu falou certo? de Yves Saint Laurent, que tem uma combinação bem estranha no último desfile também, que é tipo um roxo com um verde. E um verde bem estranho, com um roxo meio estranho, que a gente nunca... nunca combinaria na minha vida, mas ficou, tipo, pela renda ou pela renda, pelo brilho. Exato. Que instiga mais ainda o olhar. A gente fala, nossa, como é que pode, né? É estranho, assim, é um primeiro momento estranho, depois olha, tipo, mas tá ótimo. Eu acho que esse é tão legal, porque como eles foram mestres, eu sempre digo estudiosos, ou pelo menos na expressão, muito força de cor, quando a gente percebe que hoje, né, é trazido à tona de uma outra maneira, com uma outra leitura, com uma outra combinação, também instiga o olhar da gente para dizer assim, nossa, gerou curiosidade. Me intrigou, talvez, porque o novo, muitas vezes, ele é estranho. Sim. Tudo que é novo, aquilo que tu falaste, a gente não está acostumado. Então, ele provoca o olhar. Depois eu vou ver. Vai acostumando com o tempo, vai pegando. Então, tudo isso, eu acredito que seja dentro do quê? Seja dentro de uma casa, né? Seja dentro de um espaço que tu vai, no teu espaço que tu vai estar trabalhando. Sim. Seja no que tu vai vestir. Tudo é inspiração. Eu acho que a cor, ela é muito inspiração. Ela é muito tradução dos teus sentimentos. E, ao mesmo tempo, foi mudando ao longo do tempo certas... A gente tem lá, dentro da psicologia das cores, o significado de cada cor. Eu queria trazer também um pouquinho... Que é outro livro. Aliás, tem tantos livros aqui, gente, é incrível. Eu tô achando o máximo aqui, eu não quero mais sair desse espaço de tantos livros. Uma primeira coisa que eu queria, que a gente está falando muito de teoria das cores, que tem esse que é o Pequeno Livro das Cores. A gente fez faculdade, quando eu fiz faculdade, eu fiz com a Luísa, né, o estudo de cores. E a gente fica parecendo, até vou retomar, porque esse era o gancho que eu queria trazer. A gente fica parecendo maluco, né, quando tá estudando, tipo... Eu acho que por muito tempo pareceu, e agora as pessoas estão entendendo. Eu acho que foi realmente uma construção de cores hoje. Porque a gente ficava nessa, escolhe um tom mais quente, escolhe uma cor mais saturada e tudo. E a gente tem que ter primeiro o entendimento de tudo isso. O que é uma cor saturada, o que é uma cor quente, o que é uma cor fria e tudo. E o quanto foi importante para a gente aprender o Pequeno Livro das Cores, que primeiro começa realmente também com essa parte de... as cores e tudo. Mas eu tenho antes da gente entrar na teoria, eu queria saber uma coisa sobre arte mesmo, assim. Tipo, as obras de arte que a gente vê, já tem as cores originais daquela época, ou tu acha que a combinação dos olhos, a combinação das tintas tem outra coisa, ou tem uma impressão que as pessoas queriam passar? Eu acredito que, a história da arte também ela vem repleta da descoberta das cores por parte dos artistas, né? Sim. Então a gente tem cores que são muito novas também, né? Sim. Eu acho que assim foi sempre um desafio muito grande essa construção de pigmentos. Sim, porque assim a natureza sempre foi o ponto de partida. Construir cor sempre foi um processo complexo, né? Sempre de alquimistas, eu digo, de pessoas curiosas e que foram descobrindo como construir cor antes, né? Então a gente tem assim uma grande evolução. A cor sempre instigou o ser humano, sempre. Então, como força de expressão, como força de comunicação, as culturas de cada momento, assim por diante. E a gente vai ter um grande momento, que vai ser depois do século XIX, em que a gente vai ter a Revolução Industrial, e assim a gente entra para tons com todos eles construídos de outra maneira. Então, entra uma química muito mais forte, no sentido de pigmento mesmo, mas industrial. Até para a questão de uma produção de tingimentos em grande escala. Porque a gente tinha uma coisa que, assim, o século XVI e XVII, por exemplo, eu não tenho como... a cor, ela não era fixada no sentido de ter, como a gente chama, os... fixadores de cor. Então, não se podia lavar também muitas roupas. Por quê? Porque a cor, ela era... Ela ia mudando, ela ia saindo, entendeu? Então, não tinha os fixadores fortes. Depois, a gente passa a ter isso. Então, o que a gente vai vendo é que, em cada época, eu vou ter cromatismos que fazem parte dessas épocas, dessas culturas. Tem uma coisa que eu acho que é muito incrível, quando eu pego, por exemplo, o século XVII, do Barroco. Eu sou realmente apaixonada assim, pelo trabalho do Barroco. Eu acho que o Brasil tem muita expressão barroca. E legal falar também que temos uma coisa, temos o livro da Pequena História Breve História da Arte. Que começa aqui, né? Começa tudo ali. Um monte de coisa incrível. E aí a gente tem essa
Por exemplo, eu tenho... Tá aqui, ó, né? Tá aqui, ó. A gente já pode mostrar aqui, ó. Tem uma das expressões aqui que é Baco, né? Onde a gente tem aqui todo o trabalho também do Caravaggio, que é um grande... Em cada tempo eu vou ter sempre, né? Enfim, todas as expressões grandes. Mas aqui o que eu tenho? Eu tenho uma cor mais quente. Eu tenho essa expressão de contrastes intensos também, mas eu tenho uma cor quente, que é diferente do Renascimento, que é diferente do Rococó. Entendeu? Então, tudo assim, eu vou tendo mais brilho, mais opacidade, mais uma ideia de cores mais amareladas, douradas, enfim, que entram em cena. Então, tem uma expressão muito forte. Assim como eu posso pegar o vermelho del Greco, que é, uau, sabe? O vermelho, que é o final do Renascimento, já num movimento que está se caminhando, né, para essa nova expressão também através dessa cor. Então, eu tenho que entender que esses trabalhos, assim como Vermeer, né, enfim, é dentro do século XVII. Então, sempre são expressões dentro da história da arte que eu vou observando os cromatismos construídos, os tons combinados. Alguns davam certo, porque às vezes também tem isso, né? Combinou. Na hora de trabalhar a tela, né? Podia ter o resultado que eles queriam ou podiam se misturar outras cores e já compor novos tons. E eu acho que a maior força também está no próprio impressionismo. Quando eu faço a forma através das pinceladas, da combinação da cor. Que eu acho isso eu acho incrível mágico. Também. Adoro. Porque é o olho que vai perceber qual é a cor que está sendo formada. Então, sempre é uma sensação, uma percepção, principalmente no momento que as pessoas vão lá livre, né? É legal essa coisa da distância, quando tu está longe é uma cor, vai chegando perto e tu vê todas essas pinceladas de cores que formam uma cor. Isso. E, ao mesmo tempo, é a expressão de um tempo em que eu tenho tantas cores na moda, Verdade. que é essa questão, assim, claro que elas estão todas separadas por tecidos, né, por combinações, principalmente no universo feminino, que é um momento mais complexo. A gente vai ter uma contenção de cores no vestuário masculino no século XIX, por também uma nova representação, um novo cenário inserido, né, que a gente tem todo industrial, e as mulheres vão estar com muita cor, muito adereço, muita informação. Então, eu tenho lá essa combinação de cores dentro de uma questão cromática de pinceladas, assim como eu tenho a explosão de cores dentro do universo tecidos. Também dos tecidos, que daí são todos os tingimentos mais industriais. E é muito interessante, porque tem horas que eu vou ter esse desafio, então, da construção da cor, o desafio que foi dessas pessoas que estudaram as cores, que conseguiram construir tonalidades, né? Como a passagem dos azuis, como as passagens dos vermelhos, como a construção dos rosas. O azul começa lá no Egito. Aí depois... Sim, lápis lazuli, lá no Egito. No Egito. E aí, como é que ele vai ganhando, né, essas modulações, essas intensidades? Eu tenho o índigo, eu tenho... Quer dizer, eu tenho tantas expressões de azul nesse universo, até chegar no Yves Klein, que é, como tu falaste antes, dos anos 60, que vai, uau, daí é o azul, né? Que explode. Então, ele é a expressão de um artista também que compôs essa cor. Né? Ele descobre essa cor, ele revela essa cor e revela a sua obra através disso. Então, é muito interessante como a gente vai, de novo, cada momento e cada pessoa contribuiu para que aquele momento trouxesse determinadas cores à tona que nós não tínhamos visto e nós não conhecemos antes. Então, eu vejo que é um movimento constante de nós percebermos que a cor, ela está inserida dentro de contextos. A cor está inserida dentro de cenários. E ela tem o sentido daquele momento. Então, a gente sempre tem uma soma que, às vezes, algumas cores que podiam ter um significado, talvez lá no início do século XX, hoje já não tem mais isso. Ele já está somando ou já se transformou em outros tons, outros significados. Então, tem sempre uma questão de pensar... Repensar a cor, o significado da cor também, como a psicologia da cor. Como a psicologia da cor, porque ele é um estudo de emoções. E é um estudo de sensações e de contexto de quem expressou, como expressou e como está sendo visto e representado. Isso eu quero trazer uma coisa também. A gente, como tu falou, né? A gente está vivendo uma explosão de cores, todas as possibilidades de cores. Mas, ano passado, tivemos o filme Barbie. Sim. Que trouxe o quê? O rosa, do nada, pareceu do nada, né? Mas, enfim, a gente sabe que a construção da Barbie em si é uma construção de 50 anos, mas, enfim, acabou o pigmento rosa. Ela conseguiu. Greta Gerwig conseguiu acabar com o pigmento rosa no mundo. Nossa, foi uma explosão. Realmente, foi uma explosão. E essa construção, assim, então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem, digamos, o Yves Klein lá nos anos 60, a gente tem o rosa, e agora tem uma cantora muito jovem que se chama Charli XX, não lembro bem direito, que é o verde. Ela botou o verde, e é o verde Brett, é o verde da música dela. E é da música. É isso aí. Então, como que existe essa
construção também hoje em dia. Mesmo tendo todas as possibilidades, tem pessoas que conseguem criar uma identidade ainda dentro disso. E é interessante, assim, quando, sei lá, seja a expressão através de uma música, seja através de obra, de um filme. Tá, da Barbie a gente sabe que teve todo um grande trabalho de marketing, né? Mas me pegou, assim, ó. Mas foi muito nunca, forte, né? Eu acho que marketing nunca me pega, nada me pega. Agora, o rosa Barbie... Mas também porque eu acho que ele foi uma soma. Ele não estava sozinho. Sempre tem... Eu acho que tem umas... Como é que eu digo? Talvez uma sequência de informações do rosa... que foi ganhando, e ali ele, uau, sabe? Ele foi, assim, o momento máximo dele. Daí ele foi colocado na apoteose, vamos pensar assim, né? Estava em todos os lugares. Se nós formos observar, nós temos uma construção dos rosas sob um aspecto nos anos 50, nos anos 80, nos anos 90. Nos anos 90, eu já vejo que o rosa começou a ser mais fluido, entendeu? É o primeiro momento que a gente vai ter os rosas para as mulheres, para os homens, enfim, a gente tem uma fluidez. Mas o rosa sempre esteve ali. Então, ligado talvez mais uma feminilidade, uma coisa mais calma, tranquila, romântico, vamos pensar assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma soma de muita intensidade de cor ali surgindo e veio uma mudança, agora me ocorrendo, né, dessas questões todas ali. Das manifestações das mulheres também, né? Da força... De uma cor que não represente a força, né? Eu acho que é uma cor que vai ressignificar a cor. Ressignificar a cor. Ressignificar. Que se o rosa era antes... Fragilidade, não. Agora é força. É força. E eu acho que uma estilista chamada Elsa Schiaparelli, lá no passado, quando ela coloca o rosa choque, porque ela era, né? Junto com os surrealistas, toda essa grande força cromática, num período que ela vai expressar isso junto com os dourados. Mas é o rosa. Né? Então, é o rosa da força. E eu acho que isso vem dentro de um universo que outros estilistas começaram a trabalhar, dessa força, dessa mudança de significado. E aí vem todo um trabalho também de uma grande marca, que foi Valentino com Pierpaolo Piccioli. E o Pierpaolo traz assim, bom, vermelho sempre foi Valentino, o Red Valentino. E aí ele traz o quê? O rosa Pierpaolo. Para quebrar a própria identidade. Quando ele faz um desfile inteiro, num cenário rosa, com roupas rosas, né? Esse rosa Pierpaolo. E aí vem com aquela força de texturas muito grandes. Então, sabe, cor rosa. Então, vem uma soma. E aí vem Barbie, né? Bom, aí estourou tudo. Tem. E aí, uma cor que veio permanecendo, explodiu, ficou incrível, né? Assim como os verdes. Bom, que de cada um tem um movimento, né? É muito incrível. Mas... E eu acho legal ver isso, que o rosa, digamos, as cores complementares, né? Se a gente for pensar no círculo cromático, né? Se a gente teve o rosa o ano passado, veio uma cantora que quer lançar o quê? O verde. Que é o oposto complementar. Eu quero ir no contrário de tudo isso, assim. Não, e ele é aceso. É um ele verdão, brilha, né? É um verdão neon, assim, quase. Muito incrível. Que o verde eu já vejo uma construção, mas o rosa não via. Eu acho que o rosa me surpreendeu de uma maneira, tipo assim, veio. Esqueci de, tipo, dessa parte do coisa. Agora, o verde eu já vejo uma construção muito mais forte, principalmente na publicidade. Como tu falou, a gente vendo celular, eu acho que o ano passado, o que tinha de Instagram com verde, Nossa, verde. É muito. E é isso, e a gente vai vendo que não é esse verde que está aqui, né? Não é esse verde. Por isso que eu falo, não é este verde que está aqui. Então, a gente vai vendo os verdes, ó, vai mudando, né? Toda uma questão da tonalidade. E daí vou para aquele verde, eu não entendo aqui, né? Mas vai para um verde muito mais... verde mais neon. Mais neon ainda, mas ele é um verdão mesmo. E é isso que me traz, tipo, como é que... Verde-limão. Limão, não é mas limão mas também. Ele é mais aceso. Mas... Ele é intenso, gente, é uma coisa... Bom, teria até que mostrar. Procurando, vai falando que eu vou achar aqui. E a gente teve, assim, um movimento ali de outras marcas que vieram trazendo esses verdes à tona, que hoje já também nem... São, de novo, pessoas, são diretores criativos, que são instigantes, que vão apresentando e que vão trazendo esses cromatismos que, se nós formos ver esses neons, esses fluorescentes, eles fizeram parte lá dos anos 80 e 90. E agora a gente tem uma volta desses tons ali, porque a gente passou por uma calmaria muito grande de novo. E agora nada permanece muito tempo. Também a gente está num movimento muito grande de que vimos uma paleta cromática, digamos assim, pela apresentação no geral, né, de coleções e de tendências que foram se concretizando, entramos numa ideia muito mais
calma, tranquila, de beges, de off-whites, né? De cinzas. Tons terrosos. Tons terrosos e tudo mais. Só que, de novo, as pessoas, elas não vão ficar muito tempo só com essas coisas. Quem gosta, gosta. A paleta que faz parte dessas marcas também se permanece, tem seu espaço, porque eu acho que é importante nós respeitarmos isso. Todas as pessoas têm suas escolhas. Todas as marcas têm suas expressões. Eu falo que hoje a gente tem a expressão cromática autoral de cada uma das marcas. E eu posso estar mudando também tudo isso. De novo, essa fluidez, essa possibilidade de transformação. Então, quando tudo isso acontece, é muito instigante que a gente observe que também o movimento da cor, porque vai ser apresentado por alguém que também não pensava em fazer dessa cor a cor tendência, mas na forma como a cantora se apresenta, na forma como a gente vai somando, talvez por uma outra expressão, e o significado que ela tem, pronto, aquilo já ganha o coração de muitas pessoas. Sim. E a gente passa a olhar para essa cor de uma maneira mais atenta. Então, de novo, ela vai fazendo o quê? Um movimento de ascensão. Sim. Né? Então, junto, sim. Hoje, por isso que a gente fala, hoje a gente tem muitas cores que estão convivendo. Então, a paleta cromática ela é muito grande. Então, eu posso ter os suaves, o amarelo manteiga, né? Butter. Tá? Ó, tá ok. Mas daqui a pouco eu já tenho esse verde bread que já está aqui convivendo. E eu já vi na coleção, sei lá, das coleções das passarelas internacionais, eu estou vendo no Brasil, e assim por diante. Vai sendo pitadas, por quê? Porque fez sentido para aquelas pessoas que observaram e aquela cor tem sentido, tem representatividade. E tem a coisa também que tu falou, que a gente falou, dei o gancho, eu vou trazer de volta. Como a gente viu no filme Diabo Veste Prada, tem aquela história do azul, para quem não viu, né? Que ela... do cinto, né? Não, do suéter. Não, do cinto, que ela pega, do cinto, né? A história do cinto. Começa com o suéter da menina, né, que está começando a trabalhar. Não, começa com o cinto, na verdade, que elas ficam olhando os dois cintos e elas falam, eu não sei se as cores são muito próximas, são dois cintos com a cor muito próxima, né? E aí fica a menina nervosa, eu não sei qual cor. E aí ela dá risada, né? E vem a diretora da Vogue e fala, essa cor eu escolhi há muito tempo. Eu fiz essa escolha para chegar no teu... Então, existe toda essa construção, como tu tá falando isso. A cor também tem toda essa construção que vem de muitos... Tipo, agora a gente já está pesquisando a tendência de cores para 2027, né? Sim. A gente já vai saber o que vai ser cor em 2027. Exatamente. É tudo muito... É que hoje eu consigo ter informações e eu preciso reunir, estudar as informações para que elas também sejam melhor decodificadas. E não adianta, a gente tem... As tendências, elas continuam, elas são super importantes. E elas se formam, elas se constroem. Então, se nós tínhamos, eu sempre falo, os grandes birros que faziam e sempre fizeram estudo e continuam fazendo, né? A gente também tem hoje tantas outras pessoas que vão fazer o quê? Além da construção, a interpretação. Então, quando a gente fala assim, mesmo dos vermelhos, o vermelho é uma cor que está em evidência. Olha o que a gente tem de tons vermelhos sendo usado por inúmeras marcas. Tá aqui, ó. Olha só! Tá aqui, estamos aqui com um painel lindo, faz parte, a identidade, né? Da editora Olhares. E a gente tem o vermelho. Então, se eu for olhar, por exemplo, vou citar só um exemplo aqui de coisas icônicas que a gente fala, né? Então, eu tenho lá, bom, eu falei antes do Red Valentino. Valentino sempre teve o vermelho como cor sua, né? Valentino Garavagni fez isso lá atrás, ainda lá nos anos 70. Muito bem. Hoje eu posso pensar que o vermelho está dentro dessa paleta de cores deles. Mas hoje eu tenho um outro vermelho que entrou em ação há 1 ano e meio atrás, com Gucci. Quando o Sábato de Sarno colocou, por exemplo, o vermelho na passarela, na coleção ele colocou pontualmente alguns tons que eram um vermelho mais intenso. E ele traz à tona uma música que é o Ancora. Ancora é uma música italiana, que é um sentido de uma nova Gucci, através do seu olhar. Sim, que mudou, como mudou o diretor criativo, ele quer também botar a identidade dele. Então, ele tem um outro olhar, um outro jeito, e a música, aquele tom, vai ganhando uma expressão que, no primeiro momento, ele foi uma expressão de um desfile. Mas, aos poucos, ele vai virando o quê? Ele vai virando a cor que vira a ativação da marca. E aí ganhou todos os espaços urbanos aí de Breno de Milão. Aí teve uma segunda coleção que entrou em cena, aquele vermelho, continuou sendo pontuado e ganhou mais expansão. Teve uma semana do design, que é a grande semana do design de Milão. E eles colocaram exatamente o mesmo vermelho onde nas criações deles, mas eles fizeram uma instalação com mobiliários que eles trouxeram à tona, imóveis icônicos dentro da história do design italiano, uma marca italiana com design italiano. E aí trazem o quê? Todas essas peças em
vermelho, nesse rosso, que não é mesmo vermelho, é um vermelho que eles ganhou o nome de rosso ancora. E aí tu vai vendo que aquele vermelho vai ganhando uma expansão, e esse último desfile, a passarela já estava em vermelho. Sim, é verdade. Ou seja, eu só estou colocando aqui um movimento de uma marca. Uma marca já fez isso. Que eu quis trazer no sentido de perceber como é que eles foram fazendo em 3 coleções isso, e numa ativação constante, que tem inclusive o livro, né? O Ancora. E na capa tem o quê? O rosso. Ancora, o vermelho Ancora. Então, não é mais só o vermelho, que podia ser um Borgonha, que podia ser, enfim, qualquer outro tom. Ele ganhou um nome de uma marca. Não é o nome da marca em si, mas ele ganha um outro nome e dentro como eles de um código. Fizeram toda essa construção em cima de, tipo, não é só colocar na passarela, né? Não. E aí, não, quer dizer, ele como mudando também, né? Saiu o Alessandro, agora é minha vez. Quero colocar a minha identidade aqui. Minha identidade. E é interessante, agora eu me lembrei, e comentando aqui com vocês, depois se precisar de imagem também, eu mostro para vocês, a instalação deles. Ali, eles deram um contraste gigantesco, Cris. Porque eles colocaram esses móveis em vermelho, e daí tinha uma luminária, tinha um tapete, tinha um estofado, lindo. Todos eles ou são dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Então, são 5 peças dentro de um verde. Esse verde fluorescente. Olha, o verde Brett. Então, de novo, só que quantas pessoas viram aquilo, quantas pessoas viveram a experiência e fotografaram, e divulgaram, e comentaram, e postaram. Então, de novo, é uma força de comunicação que a gente tem via hoje, TikTok, Instagram. E isso faz com que a gente perceba muito mais cores, o movimento da cor é mais rápido e a gente tem esse desejo pela cor nova muito mais incessante. Sim. É um estímulo. Nós temos um estímulo constante. Não sei eu fui citando exemplos porque foram me ocorrendo. Não. Porque tudo é uma construção. Ela chegou falando, cor é uma coisa nova na minha vida. E ela só deu aula, gente. Ela só deu aula. Eu quero chamar uma outra coisa. Aqui tem o livro que é A Psicologia das Cores. E tem uma coisa, eu estava lendo uma reportagem da revista Nexo que pegou as roupas dos candidatos a prefeitos de São Paulo, porque o debate aqui foi tipo BBB. Não sei se tu chegou a acompanhar lá de Caxias, mas o debate aqui em São Paulo foi tipo BBB. Complicado. Todo mundo acompanhou todos os debates, foi uma coisa assim. Mas eu achei legal que a pessoa pegou realmente a parte da roupa de cada um deles, o que eles estavam querendo passar. E principalmente o quê? Com as cores. E a gente tem essa coisa da psicologia das cores mesmo, né? Quando uma pessoa tem que fazer... Agora a gente tem, né, muita gente que faz retratação online, né? Tipo, foi cancelada, tem que se retratar. O que é? Botou branco, colocou uma roupa de pureza, colocou... Qual a importância disso, da psicologia das cores? Como as cores podem expressar também isso, assim, tipo, um momento, ou mesmo Total. O que a pessoa quer passar, assim, seriedade, tudo. Como que isso é importante? Eu acredito sempre que é um estudo fundamental. De novo assim, cor, como moda, como todos, eles são assuntos importantes que a gente precisa se aprofundar. E cada pessoa vai trabalhar de uma maneira também diferente. Então, acho que quem vai trabalhar com imagem pessoal precisa desse aprofundamento de cor, da representatividade, dos significados, de como que nós enxergamos tudo isso. Então, assim, tu fala de um vermelho, é uma coisa, nossa, ele é energia, ele é força, uns laranjas. Tu fala de um azul, tipo azul marinho, né? Ele tem essa seriedade, né? Traz isso. Fala do branco. O branco, lá no passado, ele era, quando a gente falava assim, né? Essa coisa assim de estar despojado de tudo, desde os antigos romanos até candidatos a cargos públicos usavam essa coisa, né? Tudo branco, assim mesmo, para a ideia de uma comunicação, né? A cor, ela comunica. A cor tem força visual, tem força de sensação. Então, esses estudos, eles fazem parte e eles têm muito sentido. Então, não é só a roupa, o estilo da roupa, mas a cor utilizada vai te passar mais força ou mais delicadeza, ou, né, enfim, ou uma questão de provocação, porque às vezes tem isso. Então, tem todo um estudo que é importante. Então, psicologia das cores precisa ser estudado e precisa ser ampliado cada vez mais isso, porque ele é um estudo profundo. Não é simplesmente, o azul marinho é confiança. Mas de que maneira ele pode passar confiança? De que maneira ele me passa uma tranquilidade e segurança? Que daqui a pouco pode ser um outro cor que naquela pessoa, no jeito de se expressar, porque é um conjunto, né?
né? De Não informações. é só a pessoa, é o estilo da peça de roupa, porque tudo bem, vai colocar uma blusa branca, por exemplo, ai, quero passar pureza, vou colocar uma blusa branca, aí vai colocar uma blusa com muito decote, Não ou uma blusa adianta. transparente, uma blusa... Já acabou, já foi. Então, não, é a cor com uma série de outros elementos, a textura, como se dissesse, a modelagem. Então, isso tudo é a comunicação visual. Porque nós comunicamos qualquer coisa quando as pessoas nos olham da primeira vez, é isso, né? É uma imagem que as pessoas vão formar da gente. Então, já tem toda uma ideia, né? Uma sensação, digamos, formada. Então, isso sim, para as comunicações são muito importantes. Como é quando a gente fala de filmes. Sim. Né? Por que a gente fala tanto do figurino de filme? Por que a gente fala de independência? Direção de arte. Por quê? Porque isso é fundamental para caracterizar cada personagem. E eu acho que não só mais o personagem, porque um filme que eu gostei muito, não sei se você viu, Pobres Criaturas. Eu não cheguei a ver, mas eu... Nossa, é forte, né? a direção de arte, as cores, e principalmente cada momento dela no filme tem uma cor. Cada parte que ela passa, cada fase que ela passa tem uma cor, que é muito importante. Mas um filme que eu quero ver e não vi ainda é o Substância. Que todo mundo está falando também, não consegui ver ainda. Mas que falam que dessa questão. Quanto a cor é muito importante na direção de arte, assim, tipo, quanto eles jogam muita cor quando ela tá na parte bem de ginástica e tudo, cor. Quando ela vai para o hospital, branco, que brilha o olho. Tudo isso é uma construção. Porque isso faz com que na nossa mente, porque tudo é uma formação mental das coisas, dessa informação, como a gente recebe, como a gente assimila e como nos provoca para fazer também mudanças de cenários. É como o Pedro Almodóvar, né? Quando a gente tem... Não, os cenários com ele sempre vão ser muito coloridos, né? Mas as cores dele são as cores dele, né? Seus cenários. Então, a cor, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso entorno e ela faz parte dos significados da representatividade. Por isso que estudar cor é muito importante. Eu acho que ela é fundamental. Não é só, eu acho que é isso, aquilo. Não, eu preciso decodificar. Eu preciso interpretar para aquele momento, para aquela cena ou para aquela situação. E muitas vezes é isso, são momentos até das atividades profissionais da gente. Né? Porque, querendo ou não, a gente precisa fazer parte ou precisa entender que tudo isso também é uma comunicação super importante. Não por uma questão só daquilo que quer comunicar, mas das sensações que a gente passa para as pessoas. Então, é sério, é sério. Então, a cor... Por que vocês têm tantos livros aqui? Com certeza é essa questão de uma atenção maior para com este estudo, que precisa de olhares novos, precisa de abastecimento. Eu sempre falo assim, a cor tem contexto cultural, a cor tem contexto emocional, a cor tem expressão de arte, a cor tem expressão de sensações e sentimentos. Então, eu posso falar dessa cor sentimento, que eu posso ser lá do século XIX, mas a cor sentimento do século XXI, tu falaste, é o verde. Por que vai me levar o verde? Este verde, Brett, em especial. Né? É energia para quê? É vitalidade para quê? Então, eu tenho que entender que tudo isso está, né, muito mais dentro de novo, de descobertas contínuas e que a cor faz parte da nossa vida de uma maneira maravilhosa. Digo que é como a música, né? A gente precisa de música, a gente precisa de cor. Legal pensar, né, cor e ritmo, né? A gente falou tanto de cor e ritmo, tanto de cor e coisa. Legal pensar que cor é ritmo também. É ritmo também, pode ter certeza. Eu acho que quando a gente vai ver dessa questão toda, dessa vibração da cor, né? Porque a gente tem culturas que amam, que vibram com as coisas mais energia, então é uma alegria, é uma força, e outras, né, a coisa mais calma. Então a gente precisa também desses ritmos da vida também. E eu acho que é muito interessante. A gente agora fizesse me lembrar de uma coisa, né, que a gente falava até nas aulas de história da moda. Desse ritmo que a gente fala dos anos 20, por exemplo. Sim! Do jazz, do folk. Frenético. Então, tu tem o movimento das franjas, tu tem o brilho, tu tem a cor. Tu tem uma explosão de sensações ali pelo ritmo da música, pelo ritmo do corpo, que ele ganha toda uma mobilidade, pela forma expressiva com que aquele brilho se intensifica, por uma vontade de viver intensa, né? E outros momentos que tudo a gente vai se encolhendo, vai ficando restrito, vai ficando mais de proteção. Tipo, 1940, época de guerra. Que a gente tudo vê muito cinza, né? Muito escuro, muito pesado. Por quê? Porque é um momento de instabilidade muito grande. Então, eu acho que isso também é uma questão que a gente vai perpassando ao longo da história da humanidade. Esses momentos, eles refletem exatamente também nessas paletas de cores que a gente vai usando. Momentos em que a gente vai ficar mais restrito à cor, porque a gente não tem nem vontade de usar cor.
Então, é uma Nem forma quer de nós nos demonstrar protegermos. felicidade. Não tem nem nem felicidade para demonstrar. Não tem. E outros momentos em que a cor entra exatamente para dizer assim, precisamos viver. Precisamos seguir em frente. Precisamos criar coragem. E a gente está, se for pensar, né? Rosa Barbie, verde Brett, tudo mais, a gente está vindo do quê? Da pandemia. Da pandemia. E aí a gente está explodindo, a gente quer viver, quer fazer. Então, tudo isso é a ideia de celebrar também, né, essa coisa da vida. Então, por isso que eu digo, o movimento da cor, ele está intrinsecamente ligado ao movimento da sociedade e dos momentos que a gente vai vivendo. Momentos mais incríveis, festivos, momentos mais difíceis, mais conturbados. Estamos vivenciando momentos instáveis. E essa instabilidade que a gente está vivendo de mundo também, né, com conflitos, com incertezas, enfim, momentos complexos mesmo. Desde a pandemia para cá, né, tudo vem se intensificando. Isso também faz com que a gente tenha, se nós observarmos na moda, de uma certa maneira, sim, trazendo referências cada vez mais do entorno de cada lugar, das expressões de cada criador, mas a gente também está tendo uma nostalgia. Sim, isso eu ia falar até do Rosa Barbie quando a gente estava falando, que eu acho que também o que me pegou foi o quê? Eu li um texto muito bom falando que a gente está muito nostálgico, por quê? Porque a gente quer achar um lugar de conforto, né? Depois de tanta instabilidade, o que a gente quer? Achar um lugar de conforto. Onde que está o conforto? No passado, no que a gente já viveu. Então, eu acho que para mim pegou Barbie porque, assim, por mais que eu brinquei pouco com Barbie, eu amava a minha Barbie. Mas é isso, assim, eu acho que pegou o rosa porque, assim, nossa, esse é o meu lugarzinho de conforto. Eu quero voltar para minha infância nesse momento. Não quero ter boleto para pagar, eu quero ter minha Barbie para brincar. E essa ideia das memórias afetivas, elas são muito fortes. Sim. E nós, seres humanos, precisamos desse lugar de conforto. Então, sempre que a gente pode observar no movimento da própria história da moda, quando esses momentos de instabilidade muito grande, eles fizeram com que nós perdêssemos essa sensação de segurança mesmo, né? A gente quer colo. Exatamente. A gente quer um lugar de um abraço, né? De um acolhimento. E geralmente vai para onde? Vai para aquilo que a gente consegue entender como algo mais seguro. Então, a gente tem a pessoa que a gente sempre digo, a pessoa de referência da gente, o momento de referência da gente, mas é algo que já passou e que me alimenta uma expectativa de um momento melhor, né? Mais seguro e melhor. A moda faz esse movimento e ela vai buscar nos arquivos exatamente essa questão de traduzir, de uma certa maneira, esse momento que, ok, estamos atravessando isso, mas já tivemos momentos difíceis e nós conseguimos ultrapassar. Então, tipo assim, trazendo uma força, de uma certa maneira, para um momento bacana que a gente vai ter de referência, né? Na nossa imagem, na nossa memória, ele vai criar um vínculo afetivo, emocional e de busca de segurança. Então, isso tudo é um movimento que a gente vai fazendo. Por isso que também é a questão das próprias cores, né? Elas fazem esse mesmo movimento. Então, eu vou despertar para um caminho de vibração, de luz, de energia. Ao mesmo tempo, tem uma calmaria. Tem muita coisa convivendo. Porque eu também tenho... Cada pessoa está no seu momento. Sim. Muito legal. Gente, é que é muita coisa, né? Muita coisa. Não sei se eu me empolguei demais aqui falando, não, né? Não, eu tava vendo agora que a gente já está 1h30 falando. Eu não vi esse tempo passar. Não, 1h30. E eu queria puxar uma coisa, até como a gente fala, como tu é historiadora, e como eu falei na parte de história, que a gente tem aqui também os 3 livros de história, a breve história das mulheres, a história da arte moderna. Uma vez eu fui numa palestra da Adélia Borges, que ela falou uma coisa que me marcou muito. Que quando a gente quer se projetar muito para o futuro, a gente tem que se pensar como estilingue, tem que puxar cada vez mais para trás no passado. E eu acho que isso que tu traz com a história da moda, porque tu é uma pessoa que é historiadora, mas tu fala de pesquisa de tendências. Tu tá lá na frente também, tu tá lá atrás, tá vendo hoje e já tá vendo, tipo assim, como se tu estudou, sabe como foi, aí agora a confirmação e já estava vendo lá na frente, que nessa coisa cíclica. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa importância da gente entender, principalmente porque por anos a moda a gente só pôde se fiar na arte, né? O que a gente tinha de registro de moda era a arte. Como é importante para não só para quem estuda moda, mas design e tudo, como a arte e ler uma obra de arte é importante, principalmente para isso, para a gente ter uma carreira no futuro, assim, para projetar melhor o futuro. Bom, arte é isso de tudo, né? Eu acho que arte, a gente fala as vanguardas surgiram, sempre foram a ideia de que a arte é a expressão livre, no sentido de cada artista, como ele entende, o que ele percebe.
E muitas vezes é isso, a gente às vezes não compreende 100% porque está muito à frente, né? Mas nós precisamos entender que o olhar da arte é um olhar que ele alimenta a nossa vida em todos os sentidos. Independente de quem trabalha com moda, eu acho que ele é imprescindível para a nossa vida. E é como a música, né, que é uma expressão de arte também, como as artes plásticas, pintura, escultura, enfim, fotografia, cinema, você tem milhões de expressões. A arte, ela precisa ser compreendida. Eu acho que viajar através do conhecimento da construção, do que já passou, das expressões, dos ismos todos, né, que a gente tem das vanguardas, do século XX mesmo, do que foi o século XVII, século XVIII, são expressões que a gente vai pensando sempre assim da compreensão do seu contexto. Então, quando eu sempre instiguei, e eu acho que eu sempre falei para vocês, viagem, né, dentro do Brasil, dentro do mundo, mas conheçam a história primeiro, vejam os lugares, visitem as exposições. Eu acredito muito que hoje olhar a moda pela moda não é o caminho, entendeu? A moda pela moda ela é uma parte do caminho. Ela não pode ser isso. Ela tem que ter a compreensão desse contexto onde está inserida. Então, a gente percebe hoje milhões de exposições de moda, mas as exposições de arte são fantásticas para nós descobrirmos novos universos e olharmos de uma forma diferente em cada tempo, porque também tem isso. É igual ler um livro. Às vezes a gente olha de uma maneira, vai ler 10 anos depois, a gente vai perceber de outra maneira a história. Obras de arte, exposições, todas elas, as bienais aqui em São Paulo, meu Deus, vocês têm sempre esse grande acesso. Acho que é muito interessante, né? O Arthur Bispo do Rosário, meu favorito, com certeza. E toda vez que tem uma exposição com o Arthur Bispo do Rosário, eu vou lá ver a mesma obra. Mas você vai enxergar outras coisas, né? 25ª vez que eu vou, mas eu vou, ou, às vezes eu levo meu namorado, vou mostrar uma coisa diferente, eu vou levar minha mãe, vou mostrar uma coisa diferente e tudo, porque é importante mesmo. É muito importante. É muito importante. Tudo parte daqui e tudo parte de uma aguçar observação. Então, eu acho que a gente precisa entender, sim, as histórias, a gente precisa descobrir, se permitir compreender esse universo. E, para mim, de novo, vem a partir de tudo que nos desperta, sabe? De sensações, de emoções, a comunicação dessa obra para contigo. Então, se permitir descobrir. Eu acho que a gente tem que ter sempre, assim, ó, uma mente muito aberta, no sentido da possibilidade de percepções e de sensações. Então, isso é a jornada da... A gente vinha falando de uma palavra muito forte, que eu acho que é curiosidade. Eu acho que a gente não pode perder a curiosidade. Sim. A curiosidade é que nos instiga, nos faz fazer perguntas, nos faz descobrir. Nem sempre a gente vai chegar, se ela não é uma conclusão. Mas eu acho que é um momento de investigação. Então, no momento do quê? Daquilo que... Nossa, mas por que tem isso? O que será que ocasionou, né? O que será que provocou, talvez? Eu acho que no momento em que a gente tem hoje uma facilidade de comunicação, de informação, a gente tem assim, ó... Hoje a gente tem tudo. Hoje é muito fácil. Na palma da mão a gente tem todas as informações do mundo. Mas o que realmente tem significado para mim? Não só... Eu sempre digo assim, não é só rolar um feed, sabe? É tentar ver aquilo que tem representatividade, aquilo que eu posso descobrir. E num mundo que eu preciso cada vez mais fazer perguntas também. Eu acho que a gente tem muita informação pronta. E a gente não pode ser passivo nesse sentido de só receber e seguir com a informação. Seja de cor, de textura. Por que tem tanta textura hoje? Né? Por que tu faz tanto tricô? Por que tem tanta combinação de fio? Por que tem tanta trama, tanto ponto legal sendo construído, tanto volume sendo construído? Porque nós precisamos, de uma certa maneira, a ideia do quê? Da sensação tátil. Da sensação de um abraço, do toque, porque a gente está vivendo muito no mundo digital. Sim. Então, nós estamos num momento de transformação gigante de mundo, que é o digital e o físico. E nós vamos conviver com esses dois universos. Sim. Mas também estamos tentando buscar esse equilíbrio, ou então, né, começamos descobrindo, é uma experimentação também. Então, eu vejo assim que tem muita informação, a gente precisa ser curioso em fazer algumas escolhas também, mas se permitir a descoberta. Eu acho que a jornada de descoberta, ela é pessoal. Sim. Ela é pessoal, Isso é ela é transferível, legal, e eu preciso entender que eu posso estar em São Paulo, eu posso estar... sei lá, né, no Sul, no Nordeste, eu posso estar no mundo. Cada lugar que eu for, perceber o lugar. Perceber os cheiros, as sensações, o que aquilo me estimula, o que me instiga, como é que eu enxergo. Eu acho que cada vez mais, quando eu enxergar através do meu olho, do meu recorte de olhar, e não só do outro, o outro sempre é a soma, porque é muito legal, que são jeitos diferentes. Isto é criativo, isso é instigante. Eu posso fazer fotografias, por exemplo, de uma da rua aqui, e eu vou fazer recortes
né? De detalhes, de texturas, Sim. de cromatismos meus. A Cris vai fazer as dela. Não, isso eu sempre falei da Lani, sabe a Lani Marinho? Sim, que é ela incrível. é incrível, né? E eu sempre falo, pode existir uma cadeira, mas a cadeira que a Lani fotografar é outra cadeira. Porque ela tem um olhar maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse é um olhar que a gente vai também desenvolvendo, né? A percepção vai ficando mais aguçada. Então, eu falo assim, é igual pegar um jardim, seja ele qual for. Eu vou fazer registro de cores. Se eu começar a olhar esse jardim, esses registros fotográficos eu estou fazendo com a facilidade que a gente tem hoje, depois vamos juntar tudo isso para ver o que acontece? Sim. Olha quanta cor está sendo revelada, quanta combinação está sendo revelada, que às vezes eu nem pensei. E eu quero pegar pronto. E eu acho que muitas vezes, principalmente... Peguei porque a Cris, né, tricota também aqui. Sim, muito, mas assim, é a ideia de que eu também posso compor cores. Claro, eu acho que isso é legal para quem é do it yourself, para quem é do crochê, que tem muitos, tem os livros de crochê, de bordado, isso é muito legal porque como o artesanato, ele também ele é desvalorizado, as pessoas se desvalorizam também. Elas não conseguem enxergar, tipo assim, eu posso fazer uma identidade com a cor, eu posso fazer. Então, isso é muito importante também para falar para quem... Pode fazer seu painel imagético. Sim. E o painel imagético, eu posso construí-lo. Sim. A partir da minha percepção, do meu olhar, daquilo que faz sentido naquele meu dia a dia. Mas o bacana é que aquilo vai ser transformado em produto. E na forma como eu combinar fios, texturas, pontos, enfim, que vão ser criados, aquilo ganha uma outra vida, uma outra vibração. E aquilo ganha assim, ó, eu acho que encantamento. E a gente só olha diferente quando a gente tem encantamento, né? Pelas coisas assim que a gente chama atenção e tudo mais. E esse encantamento é o que transforma tudo em algo muito mais mágico. Sim. Então, eu penso sempre assim... Quando a gente fala do olhar criativo, de diretores criativos, né, na moda, por exemplo, que é o nosso foco aqui, todos nós temos um olhar para esse universo. Essas pessoas têm um olhar mais aguçado, mas elas vivem no meio do quê? Como é que eu falo? É a forma como elas olham para o seu cotidiano. É a forma como elas alimentam o seu olhar. Então, são as exposições, são as caminhadas. Tem uma expressão que eu... Até o que elas adquirem em casa, a escolha de design, a escolha do que elas têm. Tudo. Esse repertório, ele vai naturalmente se transformando na grande força criativa. E a gente não está por conta. É verdade. Que a gente está com tudo isso muito próximo. Então, eu acho que acreditar cada vez mais nessa possibilidade de que esses cromatismos que são lançados, as tendências todas que são construídas e vão ganhando força, é porque é uma soma, né? E elas vão explodindo. Então, eu tenho muitas pessoas usando aquela cor e aquela cor ganhou meu coração porque eu prestei atenção naquela cor. Antes, talvez eu não fizesse sentido. Sim. É como o rosa que tu falaste. Então, tudo isso são percepções que a gente vai desenvolvendo. Isso é instigante. Isso é bom porque é uma jornada que a gente não tem esse controle também. É algo que a gente vai descobrindo. Por isso que eu falo que é a jornada de descoberta de cada um. Sim. Sabe? Então, vai ser instigante o significado que eu vou dando àquilo que eu estou representando naquele momento. E, principalmente, que tudo tem uma narrativa. Se as cores têm as suas narrativas, têm suas histórias... as construções das coleções têm suas narrativas, as construções das peças têm suas narrativas. E hoje, o mundo precisa das narrativas de emoção. Sim. Precisa dessas narrativas. Porque as narrativas também, eu acho que quando começarem a ensinar muita narrativa, as coisas estão ficando muito mais do mesmo, né? Não pode. Aí vem o que é verdade, Sim. aquilo que realmente tem significado, e aquilo que talvez ele seja só algo passageiro. Então, quem fez, que colocou coração, emoção, tem verdade, aquilo vai explodir. Eu acho que é muito... A gente percebe. Sim, eu acho que a gente... Principalmente quando a gente estuda muito, a gente percebe. É perceptível, assim, tipo... Até a gente estava conversando outro dia disso. Tipo, eu acho que as coisas não sustentam. Quando as coisas são muito superficiais, muito rápidas, não sustentam. Não sustenta. Não sustentam, não vão para frente. Vai sustentar naquele momento, gera uma curiosidade, mas se não tiver continuidade ou não tiver realmente uma força... Sim. Não sustenta. Não e hoje a gente não tem mais espaço para isso. Tudo é muito rápido, né? Com a internet tudo é muito rápido. Então, acho que é muito interessante dentro do meio de um universo múltiplo, de tantas infinitas possibilidades, o que faz sentido para mim. Sim. Então, essas escolhas, cada vez mais, elas são pessoais e elas precisam dessas narrativas que façam, digamos assim, né, um eco dentro da gente. Que aquilo, que incrível, que lindo, que maravilhoso. Então, eu posso gostar do tricô manual, eu posso gostar do tricô
super tecnológico. Eu gosto dos dois. Não é linda? Eu ainda gosto. Nas duas pontas, eu né? trabalhei, o que pouca gente sabe, né? Que eu trabalhei com o mais tecnológico de todos e aí eu fui partir para o manual, assim. Antes que a gente acabe, já que a gente falou muito, a gente podia ficar mais 5 horas aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu projeto Moda 365, né? Tua plataforma. E explica pra gente o que é essa plataforma e onde que as pessoas podem ver. Então, para quem gostou de todas as informações que ela trouxe, tem lá muito, muito, muito mais. Olha, bom, obrigada. Obrigada realmente por possibilitar falar um pouquinho do Moda 365. Primeiro que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Sim. E eu acho que dentro dessa vida tem a moda, que eu sempre agradeço que eu fui encontrar através da arte, encontrei a moda. A expressão de moda, como eu entendo, dentro das expressões das pessoas e, ao mesmo tempo, dos significados que essas expressões visuais têm. E eu gosto de contar histórias. Então, para mim, assim, adoro entender não só das cores, mas das situações, de análises. Eu gosto de analisar, eu gosto de tentar conectar pontos. É como tu fala, assim, eu gosto de entender do ontem. Eu acho que os livros, eles sempre, e as histórias, eles fazem parte daquilo que nós tivemos como já experiências vividas e contadas, narradas, mas principalmente não para ficar nas páginas, que elas sirvam de lição para instigar momentos também de como que a gente pode conectar com hoje, de como a gente pode entender os momentos atuais e como é que a gente pode projetar o futuro. Moda 365 é o que eu vivo 365 dias do ano. Eu vivo, respiro e sou apaixonada por moda, na sua intensidade. E esse espaço é um espaço que eu posso compartilhar um pouco mais as minhas ideias, de projetos que eu tenho parceria, de olhar para uma moda, de olhar para o design, de olhar para a cor, de olhar para a textura. Legal falar que tu tem também uma parceria com a Delano, né? Tenho. Que é uma marca de decoração, né? De decoração de móveis. De móveis. Né? De móveis. E como da moda chega, né? É muito incrível também, de novo, essa conexão. E eles fizeram isso desde 2011, enfim. Uma conexão entre moda e mobiliário, em parcerias com vários criadores brasileiros. E, ao mesmo tempo, vários acabamentos e texturas. E eles sempre contextualizaram dentro da moda um universo também que fazia parte desse trabalho deles. Então, assim, é uma marca que também me possibilitou, nessa parceria, essa comunicação de estreitar mais laços com a moda. Então, também escrevo para blog, também faço projetos de semana de design, a gente conecta essas informações e realmente nos permite ver, de novo, é uma moda que ela se estende através dessas possibilidades de expressão dentro do próprio design e como a gente vê a criação humana, né? Ou a tecnológica, mas que vem também do humano. Então, a gente vê muito, de novo, dentro desse espaço do Moda 365, é onde eu posso mostrar um pouco, porque às vezes eu não dou conta de tudo. Sim. Eu confesso que às vezes eu estou um pouco ausente, às vezes eu estou mais presente. Sim. Mas eu adoraria estar todos os dias, conversando com as pessoas todos os dias, para compartilhar e mesmo a troca de ideias, porque eu acho que é muito rica a troca de ideias. São percepções diferentes. Sim. E trazer à tona, num momento tão efêmero que a gente vive, construções tão legais que a gente já teve e que às vezes passam desapercebidas. E eu queria sempre trazer esse significado, sempre trazer um pouco mais de contexto. Se eu vou falar, sei lá, do vestuário, se eu vou falar de alguma marca, se eu vou falar de cor, se eu vou falar de um momento, se eu vou falar daquilo que está acontecendo, que eu estou vendo na passarela, daquilo que eu estou vendo de movimentos no mundo, onde eu vejo a tecnologia avançando cada vez mais, mas numa semana de design, onde eu vejo uma expressão do têxtil muito forte, Cris, muito forte, sabe? De expressão, de textura, de fios, na arte. A arte têxtil está cada vez mais forte. Olha o que foi que a gente começa lá, eu sempre digo, né, dentro da história mesmo, mas com a força dos anos 20, né, da Bauhaus mesmo, Annie Albert e tudo mais. Então, a gente vai vendo assim, todo um caminho que tem uma força expressiva carregada de significados, dessa ideia de pessoas cada vez mais tramando, construindo história, sabe? É o tempo. Talvez o tempo que hoje ele é fugaz, porque ele é efêmero, porque ele é rápido, porque tudo é agitado, ele é precioso também, que a gente possa escolher como é que a gente vai ocupar o tempo. Então, eu acho que isso é dentro do universo, de novo, né? Um divisor, talvez, de caminhos, instigante. Eu vou deixar todo mundo assim, né? Construa sua jornada de curiosidade. Sim. Todos somos criativos, todos temos momentos, mas às vezes a compreensão daquele momento também é importante. Sozinhos a gente não consegue. Exatamente. Né? Muitas vezes compreender essas transformações. Entender quem a gente é e entender quem a gente é dentro do mundo, né? Do mundo. Eu acho que é o momento de nós nos... talvez, é uma revisão, né? Basicamente. Nesse movimento muito grande, porque... De novo,
A tecnologia, ela é bárbara, mas ela acelerou tudo. Sim. E a gente, às vezes, não consegue nem ter tempo para a gente poder, sei lá, né, fazer uma leitura com mais calma ou contemplar algo com mais calma. Eu acho que a gente pôde estar tentando encontrar esse caminho. Mas, de novo, vem dessa história de que a curiosidade, o estudo, as descobertas, elas fazem parte e as conexões são sempre instigantes. Para mim, conexões são sempre importantes. Sim. Com aquilo que eu posso unir uma história, como eu falei assim, do design agora, posso falar de marcas que, enfim, que têm feito um trabalho incrível, muito além só da passarela, mas que têm feito parcerias com artesãos, que têm feito e têm trazido à tona criações maravilhosas, oportunizado também visibilidade, né, para pessoas que estavam, talvez não fazem, porque às vezes não é fácil ganhar esse espaço. Eu sei que a internet é fácil da gente colocar tudo, mas a gente também precisa, né, de parcerias, de collabs. É um lugar fácil de entrar, mas, assim, é um lugar que está todo mundo entrando. Está todo mundo ali, exatamente. E eu acho que é dentro disso que a gente precisa, talvez, pensar moda, design, contextos, história, sensações, cenários. E muitas vezes a gente não coloca dentro de cenários, a gente deixa solta aquela informação e ela perde seu significado. Então, de novo, a gente precisa colocar dentro não é colocar no sentido de engessar, não, mas pelo menos para a gente poder compreender ou tentar compreender em que momento tudo aquilo está acontecendo e alguns porquês, todos a gente não vai saber. Por isso que é legal que a gente pode continuar sempre descobrindo, né, Cris? Sempre ter a curiosidade. Então, acho que a curiosidade ela tem que fazer parte e sejam coisas assim, eu sempre digo assim, olhares atentos, né? Uma mente muito aberta no sentido de... Às vezes tem coisas que a gente vai olhar, para quem é criador, né? Talvez não faça sentido naquele momento, mas vai ficar guardado. Sabe? Fica no inconsciente. Fica no inconsciente. Né? E daqui a pouco aquilo tudo, uau, né? Agora eu encontrei, agora eu enxerguei. Mas é por quê? Porque realmente aquilo agora fez sentido e a informação foi sendo conectada e ganhou uma força tão grande que eu consigo expressar talvez um ponto de crochê, de tricô, eu consiga fazer numa coleção, virou tema de coleção, num desenho, daquilo que for. Gente, a criatividade está dentro da vida. A vida da gente tem que ser criativa. Eu acho que não é só para quem cria a moda, é para tudo. É para tudo. Criatividade, ela é cada vez mais o nosso grande desafio daquilo que faz sentido. Mas é por isso, é uma jornada muito incrível, eu sou muito feliz com tudo isso. Eu adoro. E pensar que a gente está sempre falando com pessoas, e isso para mim é o mais gratificante de tudo. Demais. Antes que a gente acabe, que eu acho que está quase no final, eu queria dar a paleta perfeita. Eu tinha te pedido antes que para escolher, já que a gente falamos do passado, do estudo das cores e tudo, eu queria que tu desse para nós uma dica de uma cor, tá aqui, né? Tá aqui. Uma dica de uma cor que tu acha que vai ser uma cor forte, uma cor que tu apostaria, não sei, uma cor que para ti pega. Uau. No mundo, a Cris sempre faz perguntas difíceis. Gente, como é que a gente colocar uma cor, quando a gente vive uma tendência, assim, múltiplas cores, né? Tô brincando, né? Mas é que é difícil. É difícil. Não, eu sei que é difícil. É muito Quando difícil. eu faço pesquisa de tendência, eu nunca boto cor. Eu raramente coloco cores. Eu gosto mais de texturas e, tipo, os pontos, a modelagem, tudo. Agora, quando chega em cores, por mais que eu, tipo, faça a leitura, eu prefiro... Deixar em aberto. Deixa em aberto, exatamente. Eu deixo em aberto. Eu gosto mais de pesquisar. Mas também, tipo, essa coisa do ponto mesmo, qual o ponto de tricô, como que vai ser usado esse ponto, em qual peça, enfim. Eu gosto mais disso, dos fios, da Sim, característica dos fios. Agora, cor eu sempre deixo de lado. Olha só. Apesar de que, tipo, Missoni me pegou realmente, porque é a minha combinação favorita. Eles fizeram uma paleta que eu amo, apesar de não colocar em tricô, mas tudo bem. Mas foi uma sugestão de paleta interessante. Foi incrível, foi incrível. E da forma também, a forma que eles construíram. É por isso. De novo, eu acho que nesse universo tão imenso de expressões, de liberdades expressivas que a gente tem, onde cada vez mais todas as marcas ou, enfim, as pessoas estão mostrando esses caminhos, sei lá, a gente está falando do caso da cor, mas assim, tem essa força de expressão que é a construção de DNA também, das próprias marcas, a gente tem todas as possibilidades de cor. Mas, claro que tem força demais. Algumas coisas vão ganhando mais atenção, né? Vão se fortalecendo, vão ganhando um caminho que dá aquela grande curva, né? De produto que vai crescendo. Eu até trouxe aqui, Cris, e poderia colocar algo mais assim, de um lado. Aqui tem muita... eu gosto do livro porque ele tem
uma sugestão, já vou colocar aqui dentro, assim, tem a paleta mágica, tem a paleta romântica, eles têm a autora vai sugerindo, inclusive a parte de frases que são instigantes e que te fazem pensar. Então, tem uma paleta sonhadora, tem tudo isso. Eu acho que no momento que a gente está, eu até escolhi aqui, não sei se eu posso mostrar. Pode mostrar naquela câmera lá. Eu vou trazer à tona, faz parte, olha, eu fui descobrir que faz parte da romântica. Eu não tinha visto antes. Qual a câmera que eu posso mostrar? Aquela ali. Aquela. Ó, então, faz parte, só vou colocar aqui que faz parte da romântica, mas no primeiro momento ela tá assim, ó, né? Tem essa apresentação. E aí eu acabei trazendo para cá, onde eu trouxe uma força um pouco mais dramática, talvez, que faz parte do romantismo. Que esse drama também, né? As pessoas acham que romântico é rosinha. Ai, não, que é verdade, não. É drama. É drama. O romântico tem uma parte ou dramática ou melancólica, né? Pode ter a sonhadora, obviamente, que vai ser mais suave. E aqui eu trago uma frase, posso ler aqui também? Acho que do Marc Chagall, que a autora trouxe. Em nossa vida, assim como na paleta do artista, há uma cor apenas, que carrega o significado da vida e da arte. É a cor do amor. Então, de novo, traz a emoção. Eu acho essa ideia de qual é a cor que a emoção tem para ti. Então, depende sempre da emoção, depende das sensações, mas é emoção. Então, o sentimento. Então, a cor sentimento está ligada dentro do romantismo. Então, quando eu trago essa paleta, e que ela vai estar bem mais escura, mais intensa, aqui tem umas harmonias muito interessantes. Olha que legal. Olha que lindas. Que são muito bonitas porque eu tenho alguns tons mais suaves, eu tenho rosa, que se mantém, mas eles vai para intensidade de magentas, vai para intensidade de vermelhos, de burgundis e assim por diante. E junto eu tenho cores que trazem alegria, sabe? Mais abertas, olhos mais fechados. Então, tudo isso faz com que eu possa perceber que eu tenho dentro de um cromatismo muitas possibilidades de combinações que eu vou deixar mais aberto, mais fechado, né? Mais suave, mais intenso, que também tem isso. E esses cromatismos vão me levando para vários caminhos. Não, olha só, gente. Depende quanto coloco de cada pigmento, de cada cor. Então, eu transformo. Então, nessa paleta só aqui, eu tenho N possibilidades, e infinitas aqui, e de valorizar cores que, num primeiro momento, talvez eu não teria pensado de tal maneira. Então, eu trago como um caminho muito aberto, em que vem desses burgundis, desses vermelhos, desses rosas, e eu vou acendendo... Vermelhos. Eu acho que o vermelho, ele traz essa coisa do pulsar a vida. É verdade. Sabe? E a gente precisa viver. Ai, muito legal, gente. Acho que terminamos com uma frase maravilhosa, com vermelho. Então, terminamos de vermelho. De vermelho. De vermelho de olhares. Muito legal. Que já é... eu amo essa cor também, né? Eu também amo. E o cabelo já é vermelho. O cabelo é a cor da paleta também, mas né? Tá cor, bem... É a minha cor também, exatamente. Hora de encerrar, então. Muito obrigada pelo tempo e disponibilidade. Para você que está no YouTube, deixa aqui seu like, busquem os outros vídeos com os outros assuntos e também recomendem esse vídeo para alguém que está buscando entender de cores, para alguém que está estudando as cores. Com certeza, todos esses livros e toda essa conversa foi muito incrível. Não deixem também de seguir a Editora Olhares no Facebook, no Instagram, no TikTok, Editora Olhares. E também deem uma conferida nos livros que tem lá no site. Com certeza, toda essa gama de livros só sobre cores vai interessar vocês. E não deixem de me seguir também, Cris Bertolucci, aqui no YouTube, no Instagram e também no TikTok. E, Beth, pode deixar tuas palavras finais, tuas credenciais aqui também, para as pessoas te seguirem, entenderem, porque aqui foi só 2 horas do que a gente tem muito para conhecer também do teu trabalho. Eu sempre digo assim, meu Moda 365 oficial, então é um dos meus canais, ou o meu Beth Venzon, mas o Moda 365 porque realmente é esse espaço mais onde eu posso me dedicar a essas análises. Eu tenho cursos, eu tenho palestras, eu tenho workshops, é um caminho muito assim, mas o que eu gosto? Eu gosto de trabalhos muito personalizados. Então, eu sempre digo que tenho sob medida no sentido de pensar, de tentar entender cada vez mais esses caminhos.
E que vocês também, né, curiosamente, podem me escrever, eu sempre respondo, procuro sempre responder também, porque a troca é muito importante de coisas instigantes que vocês tenham curiosidade também, né? Mas parabenizar a Editora Olhares por todos esses lançamentos incríveis que tá fazendo e que com certeza são bibliografias importantes para serem também estudadas. Eu acho que isso é importante falar, né? A gente tem informação, mas quando a gente tem a informação condensada num livro, a gente vai absorver de outra maneira. De outra maneira. Então, acho que o ponto de partida vem daqui para depois nós ampliarmos o olhar, os estudos, através de todo esse universo digital. Mas é muito bacana olhar o que os autores também estão apresentando. Então, são pontos de vista, são histórias, são referências. Por isso que, de novo, eu acho que tem alguns momentos que tem uns compilados importantes para pontos de referência. Depois a gente sempre vai ampliar o olhar para esse universo infinito que a gente tem de informações. Obrigada, Beth. Adorei nossa conversa. Muito obrigada, Olhares, e obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente.